Vamos aqui ter uma conversa um tanto quanto especial. Deus queira que o som esteja em perfeitas condições. A gente reuniu-se aqui hoje porque há alguns temas que vale a pena aqui a malta abordar, dar o nosso ponto de vista em relação a muitos assuntos que têm decorrido na nossa terra e não só, mesmo aqui também fora do país, principalmente no seio da nossa comunidade, não diria bem no seio da nossa comunidade, mas no que concerne a vida dos angolanos aqui na diáspora, principalmente no Reino Unido. Alguns acontecimentos tiveram lugar recentemente, Alfa Coabo, Jica Tetemba, e a malta vai ter aqui uma conversa. O que acham? Vamos permitir participações telefônicas? Epá, vamos avançar primeiro. Como disse, estou aqui a conversar aqui com os dois meus manos, a Jica Tetemba, Alfa Coabo. Eu vou começar aqui pelo... Não, mano, como é que vocês estão? Jica. Mano, estou bem, graças a Deus. Tudo fecha, a família? Yeah. A família está boa, eu também estou de saúde, yeah. Né? Apesar que tive um incidente da perna, mas estou a melhorar e vamos indo. Alfa. Mano, eu também estou bem, graças a Deus, Estás bem mesmo? A vida está a correr bem. Há quanto tempo é que estás cá no Reino Unido, desde que saíste lá da Angola? Já está quase a fazer um mês. Já um mês? Há um mês, porque foi em fevereiro, foi no princípio de fevereiro. E já estás bem mesmo, estás bem? Já estás recuperado das coisas que viste lá em Angola? Tomei um bom banho, bons cremes. Aqui já na Inglaterra, depois já uma meditação. Já estou bem, graças a Deus. Agora que estamos aqui a falar de Angola, tu fizeste um vídeo e o teu vídeo foi viral. Eu recebi o vídeo do Alfa. Eu também. Só no WhatsApp eu recebi mais de 20 vezes. Era um vídeo que tu falavas de uma situação que tu viveste na maternidade. Maternidade que, como dizias no vídeo, por acaso te viu nascer. Sim. Estou a fazer esse vídeo aqui a partir do hospital da maternidade de Lucrécia Paim, man. Porra, por acaso o hospital onde eu nasci, man. Maternidade onde eu nasci, man. Tive que haver uma amiga, man. Uma amiga que deu à luz. Ao lado da cama dela tem uma senhora que fizeram de cesariana, estás a ver? Cesariana. E infelizmente ela faleceu, man. E o bebê também faleceu. Meteram a senhora lá no corredor. A senhora está morta, man. Meteram a senhora lá no corredor, man. Com a bebê no colo, com a bebê está morta. Não querem tirar a senhora dali enquanto a família... Estão à espera da família, que é para pagar, para levar num gangula. Mas o bebê vai ficar aqui na morgue. Eu já lhes fiz confusão, man. Porra, só para tirar a senhora dali, porra, tem que pagar, man. Porra, estão à espera da família, ninguém está tocando no colo. Porra, isso é uma porra do caraças, man. Tá a ver? Porra, isso não se faz, man. Porra, a senhora já morreu, man. A senhora já morreu, não querem tirar a senhora ali o corpo, porque estão à espera que os familiares venham dar o dinheiro. Pô, a senhora já faleceu, man. Foi cesariana, man. E porra, o bebê faleceu. É uma imagem do caneco, man. Porra, paz e amor, man. Porra, Angola precisa mesmo de mudança, mano. Porra, não se engana, man. Aqui está mesmo, porra, man. Essa saúde é triste, man, tá vendo? Mesmo triste, estou mesmo triste, tá vendo? Estou mesmo broken to pieces, tá vendo? Estou mesmo triste, man. Explica-nos lá, mas o que é exatamente que aconteceu na maternidade do Gangola, né? Maternidade do Gangola? Não, Lucrécia Paim. Lucrécia Paim. Que está aí ao lado da Igreja Sagrada Família, sim, que está colada ao Hospital Militar. O que aconteceu exatamente porque nós vimos que o Alfa estava assim um bocadinho emocionado, e não conseguias, estavas com dificuldades de dizer exatamente o que aconteceu. O que tu viste na maternidade de Lucrécia Paim que te deixou assim tão chocado, tão comovido? Obviamente nós estamos aqui, essa conversa é uma conversa a três, não é? Que é para vamos ser breve e direto ao objetivo também, não é? Por causa do tempo. Mas, e também quero pedir... Não vou pedir desculpa pela minha... Obviamente estava um bocadinho fora de mim,
Mas quero pedir desculpa pelas linguagens que eu usei no vídeo, não é? Mas não retiro o que eu senti, o espírito, não é? O espírito. Então, aquele foi um vídeo mais... é a plataforma que eu encontrei que é para desabafar com o mundo, não é? Para dizer o que estava a passar naquele momento. E, como todo mundo sabe, o sistema de saúde em Angola é muito precário, não é? É um sistema de saúde que ainda tem muito que se fazer. E eu fui visitar uma amiga na maternidade que estava para dar a luz. Fui visitar a amiga e ela disse-me, olha, Alfa, tem uma senhora que saiu daqui, os médicos que vieram buscar e foram fazer cesariana. Não sei como é que ficou, o caso, mas os familiares vieram aqui há pouco tempo e estavam a chorar. E eu não dei por mim, por acaso, não percebi. Depois, quando ela disse, olha, vai só comprar água lá embaixo. Estou com sede, vai só comprar água lá embaixo. Quando eu desço, vou a caminho a descer, encontro uma maca com um lençol branco. Uma maca vazia? Já com a malograda. Encontro a maca. Eu, afinal de contas, já tivera passado na maca. Eu passei a maca, estava mesmo assim no corredor. Eu passei, mas não dei por mim. Não dei por mim. Quando depois volto, encontro os familiares a chorar e o senhor a dizer, olha, saem daqui, vão voltar ali, porque enquanto os familiares não virem dar o dinheiro que é para poder levar o corpo no Gangula, vocês têm que sair daqui, têm que ficar aqui à espera, estamos à espera dos familiares. Também não tem carro, não tem ambulância, então os familiares foram buscar o carro, o transporte. Foi ali que eu depois me deparei naquela situação. Mas o corpo estava destapado? Ou... Não, estava tapado. Okay. O corpo estava tapado. Depois o senhor chega, como o corpo estava tapado, mas do lado estava a sangrar, estava a sair sangue, tinha muito sangue do lado. Então o senhor chega, assim mesmo à nossa frente, diz, vamos trocar de lençol. Vamos trocar de lençol. Lençol, não? Lençol. Vamos trocar de lençol. Então quando ele puxa o lençol todo, aquilo foi uma imagem chocante. Foi uma imagem chocante. Estás a ver? A senhora estava abraçada com o bebê. Os dois mortos. Com a barriga tipo agrafada, estás a ver? Agrafada e o sangue a sair. Então o senhor depois tapou. Todo mundo ficou assim. Isso aqui é impressionante. É impressionante. É uma imagem que... Cruel. Eu não me lembro de ter visto uma imagem assim. Live. O senhor praticamente puxou o lençol, depois meteu o outro. Naquele de puxar eu vi aquilo, eu disse, e eu passei pelaquela maca, mas estava tapado, não dei conta. Então, ali foi trocas de palavra, porque tinham mesmo que tirar a senhora dali, a senhora não podia ficar ali, tinha que dar um tratamento como deve ser a senhora. Então foi ali que eu me exaltei, eu disse, não, tem que tirar a senhora dali, até esperar os familiares que foram buscar o transporte. Nós não sabemos a hora, o dinheiro do transporte. Nós não sabemos a hora que eles vão vir. Então tem que tirar a senhora, primeiro levam numa sala como deve ser. Não é ali mesmo no corredor. Então foi ali que estávamos naquela troca de palavras, eu e as mamães. E os irmãos angolanos, infelizmente, só estavam mesmo lá a olhar. O pessoal que estava lá? O pessoal que estava lá na sala de espera, na maternidade, só estavam lá a olhar. Então era aquela troca de palavras entre eu e as manas, a falar lá com o staff médico, que eu me lembro muito bem do nome do senhor, que é o senhor Antunes. O senhor Antunes. E qual é a posição dele? O mestiço. Ele estava de bata. Acho que era doutor ou qualquer staff, estava de bata. Mas ele tinha mesmo o nome dele aqui escrito Antunes. O primeiro nome, agora o segundo nome já me esqueci, não tenho noção do segundo nome. Então, lá estávamos em trocas de palavras e eu me exaltei. Disse, não, você tem que tirar a senhora daqui, a senhora não pode ficar aqui. Exaltei mesmo, estávamos quase a pancada. Então, depois apareceram lá o pessoal a dizer, calma, tens que sair daqui, vamos ver o que podemos fazer. Eu disse, não, vocês não vão ver o que vocês podem fazer, você tem que tirar a senhora daqui. Então, naquele momento que eles estavam a tentar me acalmar, tiraram para descer lá embaixo, para podemos descer, foi aquele momento que eu peguei o vídeo, porque eu estava tão fora de mim que eu queria desabafar com o mundo, estás a ver? Eu queria desabafar, eu queria dizer o que estava a passar. Porque
não tinha ninguém, praticamente era só eu e a senhora e os irmãos todos ali. Ainda até apareceu. E o bebê morto sempre aí ao colado do Sim, mas taparam já, meteram um novo lençol. Então foi aquele momento que depois eu desci, naquele momento eu desci, fiz o vídeo, né? Fiz o vídeo. E depois até tinha os senhores a dizer, mano de Bubu, não liga, aqui é Angola. Vocês são muito armados que vêm da Europa, falam muito, aqui é Angola, já estamos habituados. Tá vendo? Depois era eu a discutir com os médicos, a discutir com os senhores que não estavam a fazer nada. Vocês falam muito, vocês da Europa são assim. Até ainda teve um senhor que disse, essa aí deve ser somaliano, ou do Mali, ou do Senegal. Era mais por causa do Bubu. Por causa do Bubu, tá vendo? Era mesmo esse Bubu até. Então eu a discutir com o senhor, as mamães a discutir. Então era uma troca de palavras ali que eu tive que descer depois. Fiz o vídeo live, para dar a conhecer o que estava a passar. Então quando eu subi para tentar fazer a gravação do que estava a passar ali, tentar mesmo, eu queria pelo menos filmar do que estava a passar ali. Eles notaram que eu estava a filmar, já estavam lá os seguranças todos, à minha espera. Mas o senhor não pode filmar. Eu disse, não, se não tirarem daqui, porque eles até queriam receber no telefone, se não tirarem daqui, eu não vou sair daqui, vamos fazer com escândalo. Então eles naquele medo, mostrei o meu passo de jornalista, estava com o telefone, então eles deram conta, esse mano vai filmar. Então, naquela troca de palavras, depois os senhores disseram, não, vamos tirar. Só sei que depois pegaram, levaram num sítio, levaram num quarto, que já não sei bem o quarto, e aí ficamos ali em troca de palavras, e depois, eu saí, dei o parceiro a direção do Lucrécia Paim, fomos lá, eu e mais dois manos que estavam lá como testemunho, demos a queixa ao diretor, à direção lá do hospital. Até a senhora também estava a dizer, vamos escrever, mas vamos ver o que podemos fazer. Vamos ver, mas nós aqui também não temos muito parceiro. O melhor que vocês têm que fazer é mesmo ir no Ministério da Saúde. Eu também peguei, fui mesmo no Ministério, nesse dia estava mesmo bem disposto, fui mesmo no Ministério da Saúde também. Dei a conhecer no Ministério e eles também estavam a dizer a mesma coisa, vamos ver o que podemos fazer. O governo, infelizmente, não apoia, não dá muita verba no sistema de saúde, mas vamos ver o que podemos fazer. Não, mas acho que aí já não é uma questão de verba. Sim, é a questão do amor ao próximo, está a ver? É a questão do amor ao próximo. Angola é um grande país, mas infelizmente o que está a faltar ali é amor ao próximo. Porque a questão já não está... Já não está se Angola, se China, se tem dinheiro. É amor ao próximo, está a ver? É que está a faltar amor, aquela solidariedade, de estarmos aí irmandade, isso está a faltar, e principalmente nos servidores públicos. As pessoas que deviam fazer o trabalho, os servidores públicos, deviam ser um exemplo a seguir. E esses servidores públicos, infelizmente, não tratam bem as pessoas. Então, a mensagem que eu quero passar bem à comunidade é para nós, Angola é um grande país. E nós, enquanto não mudamos de mentalidade, não percebemos que a chave fundamental é o amor à vida, amor ao próximo, amor às nossas mamães, amor aos nossos irmãos, nós não vamos conseguir, vai ser difícil nós mudar aquela sociedade. E depois as pessoas saem de Angola, os tais servidores públicos que vêm para aqui para representar também Angola fora, também têm os mesmos problemas e não sabem fazer uma análise dos tempos, que há pessoas que já vivem fora de Angola durante muito tempo. E perante aquela situação, não vamos ter o comportamento de lá em Angola, de que vamos ficar calmos, vamos deixar passar. Aqui as pessoas vão confrontar a situação. E depois então vem aquela conotação que os que vivem lá fora, conforme o Mano Alfa estava a dizer, que dizem que são pessoas que falam muito, são pessoas que... Não são pessoas que falam muito, mas o que... A forma que o Alfa atuou é diretamente de alguém que sente, sabe o valor de uma vida. Aquele tal senhor Antunes, para ele, essa é mais uma e tinha que... Que tipo de pessoas são essas? O que se vai esperar do indivíduo com esse comportamento numa sociedade? Não se espera nada. E o secretário, se vocês irem ouvir a entrevista do secretário, do porta-voz do MPLA, o Norberto Garcia, ele diz que Angola é uma marca. Não, Jeca, não esqueço que vou dizer, para mim, sinceramente falando, se há uma figura neste momento do MPLA que a mim me causa náusea, me causa, sei lá, todo tipo de sentimento reprovável, é aquele homem. Um hipócrita. É hipócrita, um palhaço, estás a ver? E só mesmo em Angola é que pessoas como Norberto Garcia
lhes dão, quer dizer, lhes colocam em posições de destaque. Só numa sociedade em que é tudo a base de conveniência, é que uma pessoa como aquela quer. E vê agora, por exemplo, o escândalo em que ele está envolvido. Dá-se o luxo de tirar fotografias, a fazer temperos com champanhe, muito Chandon. Mas o grande problema no fim disso tudo é que antes do caso, quando ele deu a entrevista, ele diz que esse caso da corrupção, do branqueamento de capital ou do repatriamento de capitais, temos que resolver entre nós, sentar num quarto e falar, porque afinal de contas já sabia daquilo que estava a fazer. E diz que quer ser lembrado como um patriota. Patriota não rouba no país, patriota não chama nas pessoas que estão a trabalhar na instituição de Estado, não faz aquilo conforme nós dizemos, perseguições ou bullying, maltratar os trabalhadores dentro da instituição de Estado. Um patriota, quer dizer, que faz esquema que é para defraudar 500 bilhões do próprio Estado. Esse é patriota. Não, isto é uma grande brincadeira. Nós estamos esperando o legado do José Eduardo dos Santos. Se foi bom, a partir de agora está a ser pisoteado pelos membros do governo, porque quem roubou o dinheiro todo no país durante esse tempo são os membros do MPLA. Então está onde o código de conduta dentro do partido MPLA, e eu acredito que isso está nos seus estatutos, que diz que nós não devemos ser corruptos. E até o próprio Norberto Garcia diz que o José Eduardo dos Santos, e vocês já sabem como é que ele fala de José Eduardo dos Santos. Meu Deus. Meu Deus do céu. O José Eduardo dos Santos sempre fez questão de que nós trabalhávamos sem corrupção. Sem coisa, sem haver corrupção e tudo na base da claridade. E como exemplo, ele citou o investimento privado. Ora, vejamos hoje nós, onde estamos hoje, a lutar para repatriar dinheiros públicos que estão na conta de diferentes cidadãos e que querem lhes dar um tratamento especial. Isto é uma desgraça. O Norberto Garcia, na sala onde estudam os meus filhos, o Norberto Garcia não tem lugar. É uma brincadeira. Mas é que é mesmo uma brincadeira. Nós, Angola, tornou-se um país que se tornou para choque. É um país que as pessoas riem-se de Angola. Nós estamos de Angola, está de mãos estendidas à ajuda estrangeira. Sempre que se fala de desenvolvimento, sempre que se fala de crise, o assunto que vai se buscar sempre é investimento estrangeiro. Mas o investimento estrangeiro também, quando é demais, cria um fardo grande ao país, porque o estrangeiro não vai, nem tudo que é investimento estrangeiro vai mudar aquele país. E depois está vendo? Desde que vai pôr lá o seu dinheiro, ele vai, porque e eles depois falam do capitalismo. O capitalista não está preocupado com os efeitos do seu investimento na população. O capitalista quer tirar mais e mais. Quanto mais, essa é a lei do capitalismo, a acumulação. Quanto mais você acumular, quanto mais, como é que se diz em inglês se diz profit, quanto mais lucro. Quanto mais lucro fazes, isso é que é o verdadeiro capitalismo. Exato. E depois outra situação. Estão a vir os estrangeiros para vir investir no nosso país. Qual é a nossa capacidade de supervisionar aqueles que estão a vir no nosso país investir? Como consequência, se nós voltamos na Luanda antiga, vão dizer que é a Luanda antiga. Então o Quilamba, o Sekele, as novas centralidades, uma chuvinha de nada, acontece em toda parte do mundo. Aqui também acontece. Né? Acontece no sul do Brasil. Mas aquelas cidades, aquelas centralidades são novas. Não se justifica as rachas no prédio, não se justifica os buracos naquela via. Então, portanto, estamos a falar, quando as pessoas dizem às vezes que nós não podemos ter opinião, principalmente o MPLA, não, quem não quer opinião não quer democracia. A opinião faz parte de uma ferramenta essencial da democracia. Eu digo isso por quê? Porque vivemos numa das melhores democracias do mundo. Somos exemplos e vivemos isso diariamente. Então, há pessoas que estão a ler nos livros dele e não vivem isso. E quando o MPLA quer citar a guerra, eu estive na guerra em 92. Eu sei o quanto é mau matar as pessoas. Eu tenho amigos de infância meus que morreram, que perderam a vida assim ao ver. Vamos deixar a guerra para trás e vamos lutar com o hoje, o agora, aquilo que o Mano Alfa diz. Precisamos de fazer Angola um grande país, mas temos que mudar nós. E essa retórica do MPLA que diz que mudar, como é que eu posso dizer,
corrigir o que está bem. Não, melhorar o que está bem e corrigir o que está mal. Mudem primeiro lá dentro. Nelson Mandela diz: você não pode mudar uma pessoa sem que você seja exemplo de mudança. Sim, a mudança começa por dentro. Uma cambada de gatunos como Norberto Garcia que andaram a roubar e como Isabel dos Santos, estes vão querer falar de mudança. Epa, deviam ter pouca vergonha. O MPLA devia despedir aquela gente toda. Só que hoje, eu mando sempre esse recado por departamento de tendências do MPLA. Hoje já não estamos em 1980. Está a ver a reação do João Paulo Ganga? É uma desgraça. Aquilo é reação de 1980. Estamos em 2018. Eles têm que tirar esse tapete. O medo está aniquilado em Angola. E nós vamos fazer tudo nas nossas capacidades de mostrar ao MPLA e às pessoas que nós não estamos preocupados. O que tu achas do João Paulo Ganga? Eu acho simplesmente é um politiqueiro. É um politiqueiro. Ele só fala, ele só fala, porque ele não, muitas vezes não tem fundamentos. Ele começou bem até. Ele começou bem. Temos que dar primeiro. Mas depois também, ele se calhar não percebeu que Angola, as pessoas estão a abrir a mente. As pessoas estão a pensar mais. E eu acho que ele chegou num tempo que ele tem que refletir mesmo. Ele tem que refletir. Ele, por exemplo, nesse último pronunciamento dele em relação à questão da Isabel dos Santos, por isso é que eu no vídeo anterior, na primeira edição do Bunge Vision, falei da questão da metamorfose, porque o que se vê dele é uma pessoa que durante várias intervenções dele na TV Zimbo e por aí, outras plataformas onde ele participou, foi uma pessoa que sempre questionou as instituições do Estado, porque as instituições são fracas, que não têm peso, não tem isso. Exato. Mas é o primeiro que quando o atual PCA da Sonangol vem fazer uma denúncia pública sobre a forma como a Isabel dos Santos andou a gerir o da Sonangol. É o homem que vem, quer dizer, escandaloso, é aquilo que aqui os ingleses dizem como é drama queen, né? Quer dizer, vem dramatizar as coisas, que não pode que se investigar a Isabel dos Santos é desestabilizar o país. Epa, eu vejo aquilo para uma pessoa que se apresenta numa sociedade como intelectual, eu não sei que tipo de pessoa, que tipo de intelectuais é que, por isso é que muita gente diz às vezes que a maior parte dos intelectuais de Angola, pelo menos aqueles que se apresentam como tal, são intelectuais sem intelecto. Exato. Se você, por exemplo, diz que investigar a Isabel dos Santos é uma ameaça para a estabilidade do país, mas ele tem que pôr, ele como sociólogo sabe também que a corrupção a um alto nível, que é aquela que se vive hoje em Angola, é o principal elemento de desestabilização de uma sociedade. Exato. Então, se você quer, o próprio João Lourenço diz nos discursos que há que um dos grandes problemas que fez com que a corrupção chegasse até esse ponto é a questão da impunidade. Se a Isabel dos Santos não pode nem sequer ser investigada, então quem que vai ser punido com atos de corrupção? Os diretorzinhos e não sei o quê? Ou os coduristas. Sim. Quer dizer, querem meter a mesma coisa. Conforme disso, e é bom, eu convido as pessoas, porque o próprio Norberto Garcia diz que nós nas redes sociais estamos a fazer calúnia, está-se a sujar o nome. Vão ouvir a entrevista dele. Ele não é democrata, porque ele não quer que se fala da corrupção e a abertura tem que ser... Não, mas o pessoal vem pela não é democrata. O próprio José Eduardo dos Santos disse numa das ocasiões que a democracia era imposta. Exatamente. E depois, tá vendo? Vocês tocaram no dinheiro público, agora tem que trocar, quer dizer, tem que ser entre eles. Daqui a pouco vai aparecer pessoas a matarem na sociedade angolana e vamos dizer que é para cuidado. Esses são da pletocracia ou são Exato. E não se pode tratar assim. Não. A justiça não pode haver exclusividade numa sociedade. É uma aberração quando pensamos em exclusividade. Um Estado democrático de direito é para todos. Se não se investiga a Isabel dos Santos, então não se investiga ninguém. Exatamente. E ele próprio, outra coisa que o João Paulo Ganga e o outro rapaz, como é o outro Gil, foram eles que quando a Isabel dos Santos foi nomeada como presidente do Conselho de Administração da Sonangol, foram eles, e houve aquela controvérsia sobre o nepotismo, foram eles que vieram defender que os filhos do presidente têm os mesmos direitos que os demais cidadãos angolanos. Exato. Se têm direitos na hora dos privilégios, têm que ter também os mesmos direitos, as mesmas obrigações na hora de responder. Exatamente. Ou só tem os filhos. Eu não sei, mas eu acho que o papel tanto do João Paulo Ganga e do outro rapaz, como é que eu não sei. Eu acho que eles não... Em primeiro lugar, que eles não são analistas, porque eles não analisam, eles simplesmente são opinion makers, eles fazem lá... fazedores de opinião. São fazedores de opinião, eles não são analistas, porque eles não analisam. Mas mais do que isso, eu vejo eles mais como PR, né?
Public Relations. Public Eu sinto que eles estão aí a representar os interesses do José Eduardo dos Santos, da Isabel dos Santos, mas de uma forma um tanto quanto disfarçada. Sim. Quer dizer, dão umas pinceladas para parecer que são imparciais, mas estão aí simplesmente para defender a posição da Guejica. Vamos mudar de assunto. Um dos acontecimentos que marcou aqui a nossa sociedade, a nossa comunidade, foi quer dizer, a onda de exonerações de João Lourenço chegou até o Reino Unido. Exato. O embaixador Miguel Neto, e eu começo aqui contigo, você sabe Exato. o embaixador Miguel Neto finalmente foi despachado. Portanto, Sentiu os efeitos do processo de exonerações do João Lourenço. até há quem diz que não te rias de quem chora. E isto a gente tem que ser realista. Sim. Porque a boa vida que andaram até aqui teve o fim. E isso a gente avisa aos que estão a vir e os que cá já estão, que se continuarem com essa coisa interna de maltratar, quer dizer, subestimar a pessoa angolana aqui fora da Angola, vão ter o mesmo caminho. O Miguel Neto veio aqui e encontrou direitos que nós fomos garantidos pelo nosso governo, pelo nosso Estado. E o Miguel Neto passou por cima disso. Durante 5 anos nós nos debatemos com ele, com manifestação. As outras pessoas que chegaram depois dele, não pensem que nós não estamos a fazer isso porque não queremos. É preciso dar um período e deixar também as pessoas trabalharem. É o que está a acontecer. Mas daqui a pouco, no dia 27 de maio, já estamos à frente do Consulado-Geral para fazer uma vigília sobre o 27 de maio. E a vigília não vai ser contra a pessoa. Aquilo vamos ir reclamar as pessoas que morreram no 27 de maio. Vai se sentir mal. Quem quiser se sentir mal. Quem quiser ficar mal disposto, aqui fica disposto. Mas em nome dos angolanos e da integridade e do respeito daqueles que vieram aqui para fora por causa das balas, da guerra, da falta de maturidade que houve, tivemos que vir aqui. E o Miguel Neto tentou fazer das suas, então mostramos no embaixador e depois. Não, mas não esqueça que eu vou dizer, diga-se aqui em abono da verdade, que o Miguel Neto saiu daqui foi nosso esforço. Não foi. Desde que ele começou a se portar mal, a subestimar, como o Jeca disse, a subestimar os angolanos aqui, a maltratar os angolanos. O próprio filho dele, no último tempo, chamou nome nos angolanos. São pessoas que estão distantes da cultura angolana. Distante da cultura angolana, quer dizer, ele praticamente chamou o filho do... E outra coisa, o pai foi exonerado. E como é que fica a questão do filho? Agora, o filho também, ouviste alguma coisa sobre o filho? Eu não ouvi, mas obviamente, falando Miguel Neto, ele começou mal quando chamamos de mendigo. Aí foi já praticamente o princípio do fim. E depois, uma coisa também que se criou no seio do MPLA, digo do MPLA porque desde que o país se tornou independente até esta parte, foram sempre eles que governaram o país. Eles não têm a cultura de demitir-se dos cargos. Sim. Por mais falhas que ele comete, e até mesmo por vezes crimes, não têm a humildade de dizer, eu falhei, não correspondi às expectativas, defraudei o povo, defraudei o Estado, defraudei o governo, atiro a toalha, vou me demitir. Agarram-se aquilo aos postos como se fosse herança dos seus pais. Sim. E é o caso do Miguel Neto, foi ele. E também as pessoas têm que entender bem, Manuns. O Miguel Neto estava cá na comunidade, principalmente, número 1, para servir os interesses de Zé Eduardo. Temos que deixar isso bem claro. Ele não estava aqui para representar os angolanos. Por teoria, embaixador devia fazer isso, mas ele estava aqui primeiramente pelos interesses de José Eduardo dos Santos. E depois os deles. Depois é que vinha a comunidade. Sim. Então, eles praticamente faziam daquela embaixada como se fosse a casa da mãe Joana. Sim. A casa familiar. E também uma coisa que depois vamos perguntar. Porque você também evoluiu aqui numa entrevista. Sim. Escândalo atrás de escândalo. Está a ver? Eu recebi críticas do vídeo que eu fiz a semana. Eu não retiro o vídeo que eu fiz, eu não vou retirar nada. Mas você estava a falar de que vídeo? Do vídeo que eu fiz recentemente a celebrar. A saída dele? Sim, a saída dele. Mas quando o João Lourenço exonerou a Isabel dos Santos do cargo
presidente do Conselho de Administração da Ação de Angola, exonerou, terminou o contrato entre a SEMBA e a outra empresa lá com a TPA. Os angolanos celebraram. Sim. Então, por que nós aqui no Reino Unido não podemos celebrar a exoneração do Miguel Neto? Uma pessoa que tirou direitos fundamentais de angolanos. Exato. Não, e foi o pior embaixador desde que há a embaixada de Angola no Reino Unido. O pior consulado foi olha, ele. nós estamos a esquecer que uma das grandes atitudes da arrogância do Miguel Neto foi essa. A revista Weza. O nome em si, se você for na língua quimbundo e ver o que significado de Weza, chegamos aonde? A embaixada de Angola sempre existiu aqui. Estava a Ana Carreira, antes da Ana Carreira teve cá o Tony Fernandes. Esse chegamos é de quê? Por que tiraram essa revista se foi bom? Tiraram do website por quê? Chegamos com arrogância, vamos combater, viemos aqui para... E ele disse mesmo, esse chegamos, não sei se tu te lembras, que quando ele estava na África do Sul, ele era o embaixador de Angola na África do Sul, mas a fama que sempre... Os manos acompanharem. Sim, chegamos mesmo Weza. Pode falar mais a fama que se criou, o estereotipo que foi... ou até pode-se dizer o conceito errado que se criou é que os angolanos do Reino Unido são difíceis, que as embaixadas de Angola, os diplomatas têm tido muitos problemas com a comunidade angolana, ou pelo menos com alguns setores da comunidade angolana no Reino Unido. Exato. Então, o MPLA, nesse caso José Eduardo dos Santos, achou por bem, ou na sua maneira de ver as coisas, que a única pessoa que estava em condições, que tinha punho de vir aqui e endireitar a comunidade angolana, no caso era o seu entorno, era o Miguel Neto. Por isso é que ele, antes de ser, depois de ser nomeado, ainda levou um tempo, porque ele levou quase 6 meses, né? Que é para começar a exercer as funções. Porque estava interinato o Sangueva. Antes dele cá chegar, o que ele foi dizer? Que quando estivesse aqui no Reino Unido, havia de dar chicote aos angolanos, que havia de pôr as pessoas na linha. É daí que surge esse título, Weza, quer dizer, o rei chegou e que vai chegar aqui, que vai nos endireitar. Só que o princípio dele foi já confrontado, porque quando ele faz a sua primeira aparição, apareceu ali no ato central de 11 de novembro, então ele fala aquilo e nos chama de mendigo no coisa. E em fevereiro de 2013, aquilo foi em novembro de 2012, em fevereiro de 2013, em fevereiro corta os direitos que nós tínhamos, que a Ana Carreira deixou do visto, que era parte daquilo que o governo tinha que nos reconhecer depois do conflito armado que terminou em Angola em 2012. Quer dizer, o Miguel Neto, nós não podemos estar aqui em grandes memórias, porque o Miguel Neto, um dos grandes legados que o Miguel Neto deixou aqui é a militância do MPLA que ele movimentou. Depois ele no fim não se aguentou, que queriam se comer em Jacques. Ele partiu tudo também. Sim. Porque o Miguel Neto praticamente destruiu o senso que estava a criar aqui na comunidade. Sim. Porque a comunidade era ativa. Mas esse foi o objetivo dele. E vocês sempre, vamos ser aqui sinceros, uma das formas que o MPLA sempre usou, digo isso sem medo de errar, de modos a conter aqueles que têm tendências contestatárias, é aquilo que se diz dividir para melhor reinar. Então o MPLA nunca, se tu falas, por exemplo, com eles, com os diplomatas, vão dizer, vocês aí na comunidade, vocês têm que se organizar, mas o MPLA sempre procurou formas de desunir as pessoas, de fragmentar as sociedades, para poderem implementar a sua agenda. Exato. Quanto mais divididos estiverem, mais para... E foi isso, o Miguel Neto, o papel dele foi esse. Mas é que ele veio aqui, nós éramos uma das comunidades mais dinâmicas quando esse senhor chegou aqui. Sim. Havia um montão de organizações, um montão de eventos, não digo eventos culturais, mas eventos sociais, quer dizer, um montão de situações que se fazia aqui. O Miguel Neto cortou tudo e depois... Com intrigas e tudo foi acalmatar aonde? Porque a gente depois foi indo. Foi nos Jogos Olímpicos. Ali nos Jogos Olímpicos é que a gente viu realmente com quem estamos metidos. Porque nos Jogos Olímpicos houve separação das crianças que tinham que ver um evento. Aquilo foi triste. Eu vou vos contar aqui um episódio que é a primeira vez que eu torno isso público. Nos Jogos Olímpicos foi em 2012, não? Não, 2012. 2012, em Stratford. Isso foi um dos... para mim foi chocante. Porque eu peguei nos meus filhos, eles queriam muito
ir apoio, ver assim. Eu queria levar os meus filhos para verem uma das seleções de Angola, porque nós tínhamos representação do basquete, tínhamos handball, tínhamos natação, o karatê, do boxe, que pronto, adormeceram no caso da Druzinha. O Comitê Olímpico Angolano dispensou uma série de bilhetes para a comunidade angolana. Sim. E eu lembro-me que num dia desses eu peguei nos meus filhos, fui lá a Stratford, no campo olímpico. Tinha alguém que havia de distribuir os bilhetes às pessoas da comunidade que se fizessem presentes. E eu cheguei, até não foi, só não fui. Tinha que se dar a lista. Eles, como sempre, a Embaixada de Angola selecionou alguns pós-mandados. Estava lá um montão de senhoras que eu nem vale a pena aqui dizer. E também essas pessoas que estavam lá, esses pós-mandados, são pessoas mesmo que, quer dizer, com espírito maldoso, estavam dispostos a fazer isso. Terreno pronto para fazer a maldade. Sim, foi isso. Então o que eles faziam? Tu, por exemplo, estás interessado em levar os teus filhos numa das atividades dos Jogos Olímpicos, numa modalidade, por exemplo, basquetebol, handball, ligavas, elas falavam contigo, tu davas os nomes. Eu falei com alguém que estava à frente da organização dessa coisa da distribuição dos bilhetes e dei o nome dos meus filhos, do Quilwanzi e da Ebony. No dia que eu ligo para saber quando é que eu vou receber os bilhetes, antes até de eu ligar, já tinha alguém que ligou para mim e disse, mano, não vale a pena. Houve uma reunião entre o pessoal da embaixada e o pessoal que tem a responsabilidade de fazer a distribuição dos tais bilhetes. Disseram, nós não podemos dar os bilhetes para... Não eram para mim, porque eu tinha os bilhetes, só que eu tinha vários bilhetes como repórter. Não lembras que nós fizemos? Sim, tivemos lá no mas aquilo como repórter não tinha para as crianças. Não podemos dar os bilhetes. Na altura, o meu filho que nós agora tem 12 anos. Quer dizer que os Jogos Olímpicos foi que 2012, há 6 anos atrás. Sim. Quer dizer que o Quilwanzi tinha 6 anos e a Ebony tinha 2. Não podemos dar os bilhetes a essas duas crianças porque são filhas do Master Angola Mvunj. É um homem que critica a Embaixada de Angola, é um homem que critica o MPLA. E como tal, os meus filhos não tiveram... Quer dizer, não aceitaram dar os bilhetes porque são filhos do Master Angola Mvunj. São situações... Eu quando vi, graças a Deus, com as influências que eu consegui ter aos poucos aí para conseguir um montão de bilhetes. Exato, e até ainda eu fui dando a várias pessoas, consegui mesmo muitos bilhetes, mas no caso de meus filhos não aceitaram dar os bilhetes. E são tão maldosos, e esse grupo do Miguel Neto são tão maldosos, mas não vamos falar as outras pessoas, ele mesmo, Miguel Neto, é que temos que lhe puxar aqui do lado. Porque quando eu entrei no campo lá nos Jogos Olímpicos, eu tenho a filmagem em casa, e aquilo estava marcado. As pessoas do Comitê Olímpico tinham bilhetes especiais que eles ofereceram neles para a comunidade. Lugar da Angola, não tinha... Aquilo foi um escândalo. Não tinha ninguém. Quer dizer, o estádio todo super a má prestação das equipas de Angola foi por causa disso. Angola era o país que não tinha adeptos. Basquetebol, handball, estava tudo vazio. Há uma coisa aqui que passa sempre desapercebido que tenho que trazer. Isso é uma lição para os tais fazedores de cultura, os músicos aqui, que muitos deles, por causa de não sei o que lhes falta, se é pouca autoestima, se torna um lambesbota. Por quê? Porque quando foram a apresentação das equipas foi antes da abertura oficial. E na apresentação da nossa equipa tinha lá um indivíduo com o desfile. O desfile oficial primeiro foi a apresentação oficial das equipas. A mídia aparecia, a equipa de Angola. Depois fizeram o desfile. Depois houve o desfile oficial depois de uns dias. Nessa apresentação especial, o embaixador, inclusive, de tanta vergonha e o Sangueve, apareceram de óculos escuros. Por quê? Porque nós aqui temos músicos. O tal Derito que estava à frente é músico. Temos bandas musicais. Tem pessoas que conseguem pelo menos tocar o batuque. Meteram músicas de balé russo. As nossas jogadoras que vivem em África, são africanas, com toda a vida que elas trouxeram. Não sabiam como se posicionar no meio daquilo. Foi realmente para poder bloquear os angolanos para não fazerem parte disso. O Miguel Neto aqui não podia nem sequer se dar o luxo de andar num dos bairros aqui.
Porque muitas mães estavam já à espera daquele senhor porque os filhos pequenos não têm documento por causa da situação que aquele senhor... Não, eu sinceramente... É um antipatriota a todos os níveis. Quando a notícia chegou até mim de que o João Lourenço, o presidente João Lourenço exonerou o embaixador, eu fiquei satisfeito. Eu também. Fiquei satisfeito porque é um embaixador que ele fez aqui um bom tempo. Ele fez quase 7 anos. Ele chegou em 2010. Tomou posse em 2011. Ele é um embaixador que não acrescentou valor nenhum aos angolanos aqui. Nunca fez nenhum invento. E estamos à espera que os outros também que dizem que dão oportunidades, falam com todos, que seja um bocado de pessoas como a dona Ana Carreira, não quero aqui... Sim. Ela teve a sua escolha. Mano Alfa está aqui, foi em Manchester, levava cestas básicas, sentava com os meninos. O tempo todo que ela teve cá, a Ana Maria Carreira, o tempo todo que ela teve cá, se eu não me engano, todos os 11 de novembro, não é? A efeméride foi sempre celebrada. A Embaixada de Angola fez sempre questão de fazer qualquer coisa para a comunidade. Organizar um evento grande. Para os que estão distantes, davam algumas verbas, por exemplo, em Manchester, que é para a comunidade. Mas aqui em Londres, onde está situada a Embaixada, criava sempre um evento. O homem veio aqui, quer dizer... Criou logo fronteira, né? Barreira, o muro, esse muro que o Donald Trump tanto fala entre o México e os Estados Unidos. O Miguel Neto já logo que chegou levantou logo esse muro. E os muros dele, eu posso te dizer, Kikas Strong. Como se não bastasse. Acabaram com as neiras que o Kikas foi fazer dentro das casas que veio da embaixada com uma menor de idade. Quer dizer, esse mais velho vai respeitar. Olha, uns do highlight negativo também que eu queria falar mesmo era. E você que tem durante falar o tempo, né, do tempo, a tua agressão física. Aquilo, depois da agressão, acho que vai falar da tua agressão, que é importante, mas nunca aconteceu grupo de angolanos invadir a embaixada como nós fomos. Nós estávamos tão revoltados, até tivemos que tirar uma Manijica. Ali o Manijica está tipo a meter bomba. Então, aquilo foi tão lastimado que até os ingleses, próprios vizinhos, também estavam a ver o que estava a passar aí. Então, como é que tu sentiste aquele momento da maneira que agrediram, depois também nós fomos lá com alguns manos também reivindicar, mas como é que foi? Aquilo para mim foi um dos momentos mais difíceis que eu passei, quer dizer, difícil emocionalmente, né? Porque aquilo é uma coisa que se diz que os grandes líderes não têm medo do povo. Os grandes líderes desafiam o seu povo. Mas se tu vês bem os nossos líderes, que eu até nem sei se a gente deve chamar de líderes ou não, porque o líder é aquele que lidera as pessoas, que te tira de um sítio, um tanto quanto for, e te põe, quer dizer, te tira do A para o B, no B vai estar melhor. Exato. Estás numa situação não tão favorável, o líder vai te tirar daqui, vai indicar o caminho, como chegares até a determinado ponto e aí estás melhor. E se tu vês bem, nós falamos tanto de nossos líderes, mas tirando a questão da independência, não é? E a guerra que acabou, que era feita pelos tais mesmos líderes, porque não era o povo que fazia a guerra, eram os tais líderes. Não há nada, não há nenhum ponto que você vai dizer que aqueles que têm o título de líder conseguiram tirar os angolanos de uma posição negativa e colocaram os angolanos hoje numa posição favorável, melhor. A vida dos angolanos continua na mesma. E por isso eu só estava a dizer isso da questão do medo. Então, como eles estão aí agarrados aos postos, independentemente daquilo que eles, da sua capacidade de resposta, toda aquela pessoa que reivindica, toda aquela pessoa que tem coragem de dizer na cara deles que a tua forma de gerir essa instituição, aquela instituição do Estado não presta, cheira mal, torna-se inimigo. Por isso é que dizem aqui os europeus, e vamos usar o termo dos brancos, os brancos continuam a nos dominar. Por quê? Porque o branco ouve. Quando ele vê que há uma coisa que está errada, ele vai procurar formas de melhorar. É triste dizer isso, mas é verdade. Então, quando a gente foi fazendo aquelas reivindicações em relação àquilo que o Miguel Neto fez aqui com a comunidade, em vez dele mudar, reconhecer, de facto, esses jovens estão tristes com o que a gente tem feito, vamos mudar, vamos sentar. Aquilo criou rancor.
Epá, eu fui uma vez na Embaixada de Angola porque pediram o visto, o meu pai estava doente, eu tinha que ir para Angola, dou entrada no meu passaporte, e eu tinha cartão de cidadão, cartão consular, sim, que é o documento que eles dizem que que te reconhece como angolano fora do país. Dei entrada do meu cartão, dei entrada do meu visto. Epá, o passaporte ficou aí 3 meses fechado na Embaixada de Angola. Não querem dar o visto, é uma forma de eu ter algo para lutar, porque um ativista precisa de se agarrar em algo para lutar, precisa de uma causa. Exato. Vou lutar contra isso, não por mim, mas para mostrar tudo aquilo que estava acontecendo. Chega uma altura que o meu sogro morre. A minha esposa vai para Angola e lá passa por situações difíceis. Vou na Embaixada de Angola. Vocês estão com o meu passaporte há 3 meses. Dessa vez não há tempo mais. Eu preciso que vocês me deem um visto com urgência porque está a passar essa situação. Caso não, devolvam o meu passaporte. Eu estava a pensar para nem tiver que entrar pela Namíbia ou ir em Portugal por visto, mas é pá. Não, isso, não sei o que, está bem, não sei o que, aquela lenga deles. Yeah. Houve um dia que eu chego e exijo mesmo, é para vocês têm que me dar o visto ou me devolvam o passaporte. Vem quarta-feira, vou numa terça-feira, mandam-me numa quarta-feira. Quarta-feira eles geralmente não tinham o que Sistema. Não era abertura ao público, mas eles abriram uma sessão só não é para vir quarta-feira. Tem que ligar para Angola, para os serviços de imigração e não sei o que, isso é uma palhaçada, mas pronto. Aquilo era umas 12 horas, o segurança vem, diz, fez o contato com Angola, mandaram esperar só daqui a 1 hora que vai se dar a resposta, é para volta daqui a 1 hora. Eu saio, vou dar uma volta, quando regresso, passado essa 1 hora, regresso, a porta estava aberta, eu entro, e o segurança depois vem e diz para mim, tens que esperar lá fora. Não posso esperar lá fora, porque isso é uma instituição pública, as portas estão abertas, me mandaram vir essa hora que eu tenho que vir à busca do meu passaporte. Sim. Mas eu estudei a linguagem corporal dele, o homem estava aflito, tu vias os olhos, parecia uma pessoa possuída, estás a ver? Pelos olhos dele, tu conseguias ver que alguém deu-lhe instruções, ou tu tiras esse gajo aí à força, ou o teu cargo aqui está em perigo. Eu fiz uma leitura rápida da linguagem corporal. Ele estava aflito. Yeah. Mas eu também tenho os meus direitos, eu não saio daqui, ou vocês me dão um passaporte com visto, ou me dão o meu passaporte, até porque o meu passaporte não é propriedade da Angola. Não estou usando um passaporte angolano, vocês têm que me devolver o meu passaporte. Naquela de sai, não sai, lá foi quando eles vieram, os seguranças vieram por cima de mim. Fui agredido dentro da Embaixada de Angola, partiram-me o dedo, deslocaram-me aqui o ombro. A polícia veio e fez o descaramento, por isso é que o Miguel Neto tinha mesmo que sair, fez o descaramento, a polícia apareceu lá, procuraram saber o que aconteceu, por causa das imunidades que eles têm como diplomatas, isso não é para que não houve nada. Ainda ocultaram tudo. Não, eu fora da embaixada, dentro da ambulância, a ser tratado, porque a ambulância teve que aparecer. E eles aí, a polícia apareceu, não aceitaram dar informações nenhuma. Mas o que aconteceu depois? Em vez de, mais uma vez, de reconhecerem as suas falhas, a Embaixada de Angola cria um boato a dizer que eu fui fazer confusão dentro da Embaixada de Angola, em que inclusive eu estava a tentar extorquir dinheiro da Embaixada de Angola. Ele veio pedir apoio para a Mangolé TV, não deram dinheiro para a Mangolé TV, não sei o quê. Só depois de vocês irem lá fazer aquele protesto lá dentro. Aquilo é que foi mesmo confusão. Eu estava, porque eu passei a ficar hospitalizado. E depois a coisa que mais me doeu naquela altura é que a dama estava em Angola. As minhas filhas só tinham 2 anos. Não tinha ninguém. Estava na creche. Não, estava com uma minha vizinha. Eu tinha que sair da embaixada e vir rápido à busca da minha. Eu acho que o Kikas deve estar aí nos profiles escondido a ouvir. Ouve bem. Ou os cachicos dele que estão aí a ouvir, ouvem bem. Imagina, eu fui, a ambulância levou-me para o hospital. Exato. Aquilo doeu muito. Eu sou angolano, de todo, como o Savim me dizia, de todas as espécies. Eu nas minhas origens não tenho outra coisa que não seja angolano. Eu não há ninguém que pode dizer que é mais angolano do que eu. Exatamente. Eu senti-me extremamente humilhado, mas o que acontece, Alfijeca? Assim que a ambulância chegou, tentou-me dar os primeiros socorros e não sei o que, mas eles viram que o ferimento era grave porque eles deram conta que eu tinha deslocado o ombro. Levam-me para o hospital. E eu, pela janela
da ambulância, eu vi todos os diplomatas todos a espreitarem, estás a ver sempre pelas cortinas, aquele hábito dele de filmar. Aquela covardia da pimpa. Quando depois eu estava, graças a Deus, enquanto eu estava hospitalizado com a ambulância, tu tens mesmo que ir para o hospital. Eu aflito, em primeiro lugar que durante a agressão eu perdi o telefone. Não conseguia ligar para a minha vizinha dizer o que me aconteceu. E ela tinha que trabalhar e estava com a criança. O Quilombo estava na escola, eu tinha que ir à busca dele na escola. Imaginas essa situação. Mas pronto, graças a Deus as coisas correram bem. Mas agora, enquanto eu estava no hospital, durante a madrugada, eram por volta das 3, 4 da manhã, os gajos começam a ligar para mim, os da embaixada, porque eles sabiam da repercussão que aquilo, porque aquilo saiu em vários jornais e não sei o quê. Quando vocês chegaram lá na embaixada de Angola com aquela confusão toda, tem que viajar com Vamos entrar. Posso falar? Fala, sim. Posso falar? Sim, é assim. O nosso irmão está gravemente ferido no hospital. Se você entrar em detalhes. Sim, está gravemente ferido no hospital. Nós recebemos informação que houve desavença. Nós devemos cá ter satisfação como angolanos e como instituições da angolanos aqui. Então, nós sem falar com o embaixador, nós não vamos sair daqui. E o seguinte, o senhor Rosário aqui não foi maltratado nenhum homem. Se ele foi... Não é assim, Não, ele foi maltratado. Ele foi maltratado. É assim, nós queremos falar só com o embaixador. Sem falar com o embaixador, não vamos sair daqui. Então, Não adianta, não vamos falar com o embaixador. vocês estão É assim, o senhor não começa a complicar as coisas. Não começa a complicar as coisas. Não é também ninguém. Nós somos uma comunidade angolana. Nós precisamos do tipo de respeito. Nós viemos para falar pacificamente com o embaixador. O senhor está a criar barreiras para falar com o embaixador. E assim não está bom. Não está bom. Que o visto já estava a demorar 6 meses para receber, que eu acho, na minha opinião, como o angolano está errado. Se o angolano vem para pedir o visto, nós sabemos que o visto faz entre 4 a 5 dias. Então, queremos saber do embaixador por que ele demorou o visto, por que ele foi para o tapeado da embaixada, sendo ele angolano, estando na embaixada um território angolano, ele merece respeito e dignidade. Para assistir o caso do angolano que foi vítima de violência dentro da nossa embaixada, no qual teve que ser hospitalizado com deslocamento do ombro e alguns ferimentos na face. Nós condenamos totalmente esse tipo de ato de violência, por isso entregamos uma carta ao embaixador e só estamos à espera que essa carta seja expedida de acordo com os procedimentos da lei. O Mano Vu está gravemente ferido no hospital e nós viemos cá tirar satisfação ao pessoal da embaixada, porque isso não se faz. O que eles estão a fazer com os angolanos aqui na Inglaterra, isso não se faz. Nós demos uma carta ao embaixador e vamos esperar uma resposta, marcamos uma audiência para podermos falar com o embaixador. Eu peço a toda a comunidade que apoie que vê este caso, porque é um caso muito grave. A embaixada está aqui para nos representar, nós como angolanos, é uma instituição para os angolanos e não podemos admitir que amanhã começa a partir a cabeça dos nossos irmãos. Por isso, vamos nos unir e eu peço à comunidade toda que olhe neste caso e todos juntos sejamos unidos, porque é um caso muito grave. Nós temos que apoiar os nossos irmãos, principalmente o Mano Vu, que dá muito pela comunidade. Por isso... Foi daí que eu recebo a chamada de um diplomata a dizer: mas Angola Vuns, não sei, desculpa, o passaporte já está feito, pode vir aqui à busca do teu passaporte com visto, não sei o que, vocês são palhaços. Então quer dizer que estavam a fazer de pirraça? Sim. Como? Não, estava achando. Mas eu depois fiz as minhas investigações. O meu caso, eles diziam que era Angola, que não queria me dar o visto. Mas eu depois fiquei a saber que a questão não tinha nada a ver com Angola. Foram os diplomatas aqui que entenderam que por uma questão de... quer dizer, eles estavam conduzidos pelo sentimento de rancor, ódio, e como eles se sentem donos, isso é um dos legados que o MPLA, que o José Eduardo Santos deixou para os membros do MPLA,
de pensarem que são os donos e senhores de Angola, a gente faz faz o que quiser com aqueles que não se revêem no nosso comportamento, nas nossas bandeiras. Foi o que eles fizeram. Depois de vocês estarem lá fazer aquela confusão toda, é que eles começaram. Eu era um 8, vocês chegaram lá antes daquilo abrir, né? Sim, não vou. Explica bem. Sim, nós já estávamos chamadas a dizer para o passaporte. Nós mal chegamos lá, aquilo fizemos. Tivemos alguns covardes no nosso meio. Que no nosso meio, através daquela situação de um irmão que está hospitalizado, não sei o quê, nos fizeram assinar um documento. E a gente assinou aquilo, vamos lá porque... vocês assinaram um documento? Sim, então levou lá um documento. Tivemos que assinar porque nós só queremos já ação. Nós só queremos já ação. Eu cheguei, conversei com o Alfa, eu vou ir lá e o meu discurso vai ser: não vamos sair daqui sem o passaporte do Master Angola Voz, porque naquela pasta eu tenho uma faca, eu vou cortar a minha cabeça aqui. Ele cheio de medo. Tinha o senhor assim, se encaixava. Gente, covarde, que eu peço a Deus que me leve daqui da vida, antes de me levar, que eu não tenho a capacidade de ver essa gente. Não é porque uma pessoa não consegue ultrapassar certas coisas, mas há coisas que não se faz aos outros e depois vêm dizer que estão a representar o titular do poder. Por isso é que aquele senhor, o Sindiangani Mbembo, ele diz que o MPLA é a reencarnação do colônia português. Porque tudo e mais alguma coisa que meu pai tem 84 anos, graças a Deus ainda está em vida. Tudo aquilo que o meu pai diz que sofreram das mãos, meu pai esteve preso nas cadeias da PID 2 vezes, uma quase que saiu daí morto. Tudo que o meu pai diz que sofreu nas mãos do colono português, lá em Malães, é praticamente o mesmo que o MPLA faz agora com as pessoas. Quer dizer, não estão, quer dizer, creem-se donos de Angola, creem-se donos dos senhores, quer dizer, que toda a gente tem que estar sobre as ordens do MPLA. Quer dizer, nós dançamos, essa é a música que a gente toca, todo mundo tem que tocar, tem que dançar essa música. E o secretário do MPLA vem dizer que tem que ter cuidado quando estiver a falar de Angola, mas não tem cuidado na hora de desgraçar o dinheiro de Angola para salvar os filhos de Angola. São gatunos. E depois também uma coisa que eu tenho que dizer, aquele dia provou que enquanto nós não somos uma pessoa ativa ou estamos unidos, se nós não lutarmos pelos nossos direitos, ninguém vai lutar. Ninguém. Eles ali deram o passaporte quando? Foi no dia seguinte, né? Naquele dia. Na Vanessa. Um passaporte que estava há 3 meses. 3 meses. Aquela confusão foi tanta que eles mesmo até eles ficaram com medo. O objetivo era mesmo, eu disse, não, eu vou fazer mesmo confusão. Só quando vimos já o passaporte, entrou na mão da Vanessa e tá mano dando a dica na mão, Gica, sai já. Sai já, Gica saiu. Tentava dizer também, o baixinho também, o Cobo, sai. Tira o Cobo, ficou lá e... Olha, aqui não vou sair. Então saímos, a confusão foi acalmando um bocado, mas que é assim, nós somos ativistas. E o próprio João Pinto do MPLA reconhece que os ativistas querem que a situação seja resolvida. Ora, não vamos chegar lá na Embaixada de Angola e vimos que o nosso irmão está ali, porque a gente não é covarde, porque são anos e anos de consistência e as pessoas sabem onde é que nós estamos, o que é que nos pautamos, qual é a nossa dinâmica, e os que têm medo são os que têm rabo preso e os que fazem porcaria. Por isso é que estão a espalhar aí na comunidade que nós estamos a impedir o trabalho do consolado ou da cônsul. Ninguém está impedindo isso. Mas era necessário naquele momento a gente fazer aquela confusão para dar um recado no Miguel Neto, que estamos aqui de pé vivo e sento na terra, vamos lutar contigo até o fim. O fim foi há dias. Foi para Angola. Foi para Angola. Não, mas era importante retratarmos bem isso. Sim. Porque depois estávamos a ser criticados. Fomos lá fazer confusão. Não, confusionista. Sim, mas é aquilo que se diz. Eu, às vezes, uma das coisas que eu procuro sempre dizer às pessoas, as pessoas não se colocam numa posição de oposição ao MPLA pela simples vontade de se opor ao MPLA. Porque eu conheço aqui bem o Gica, conheço o Alfa, nós, por questões até, vamos dizer, orgânicas, nós podemos ser todos do MPLA, porque nós viemos de famílias e de áreas geográficas da Angola, cujos familiares sempre tiveram ligados ao MPLA. Na minha casa, eu acho que a única pessoa na minha família que não é do MPLA sou eu. Não, mas estás como eu, da minha família também. E viemos de uma franja quimbundo. E os quimbundo é tudo MPLA.
Mas o que se passa aqui é que começa a entrar um certo tempo que a gente vê que não. Eles não tratam os seres humanos da forma que eles diziam. Porque o José Eduardo dos Santos, numa entrevista que deu ao Cima Armando, diz o que lhe fez ir para lutar com 17 anos, entrar na mata, para lutar contra o colono português, era o trabalho esforçado, o abuso das mulheres, a falta de direitos iguais. Hoje, nós não temos isso na íntegra. José Eduardo Santos prendeu um menino de 17 anos, o Nito Alves. Quer dizer, que rede de brincadeira é essa? E temos que ficar calados, porque quem cala está a consentir. O MPLA até pode passar por cima de mim. Mas uma coisa com o MPLA, mesmo passando por cima de mim com o caminhão dele, o MPLA não vai tirar. É a minha coerência e é a minha capacidade de pensar que eu quero melhoria, não só para mim, para os outros também. Agora, esses que vêm aqui e que chamam nos outros que são gundeiro, que são coisa, no fim do dia são eles as pessoas mais pequenas que a gente vê no mundo, pela atitude deles. Abandonem essa atitude. Eu sinceramente, eu fiquei satisfeito com a exoneração do Miguel Neto. Eu fiquei contente. Sim, eu fiquei contente. Eu fiquei contente. Ele esteve envolvido em muitos escândalos de roubos de dinheiro. Nós tivemos aquele caso isso sem falar do pior, né, da questão da pedofilia lá dentro da Embaixada de Angola, mas tivemos o caso, por exemplo, daquela situação que foi aqui circulando no seio da comunidade, do dinheiro que o filho foi à busca da Angola, por causa da questão das transferências que não se podem... Ele teve que buscar o cash, né? Teve que buscar o dinheiro em líquido, trazer aqui, e depois chegou na Embaixada de Angola com dinheiro no carro, simulou um assalto, e a gritar, quer dizer, a história diz que chegou, passou com dinheiro da Angola, né, como é diplomata, né, tem algumas imunidades, passaram lá no que do controle, trouxe o dinheiro, chegou lá na Embaixada de Angola, encostou o carro, em vez de pegar as tais pastas com dinheiro e levar lá para dentro, deixa o dinheiro no carro, entra, trabalha, depois sai e põe seus gritos: ei, roubaram o dinheiro, não sei o que. Assalto! O dinheiro todo dos funcionários lá da Embaixada de Angola. O salário foi. Roubaram o dinheiro dos outros. Quer dizer, esse embaixador foi o mais escandaloso, enquanto o José Eduardo dos Santos... Não, e o pior de tudo é essa. Nós tivemos, por exemplo, a situação mais recente, e eu às vezes também me pergunto, nós os angolanos, quando eu digo nós angolanos na generalidade, nós somos os arquitetos da nossa própria desgraça. Porque o angolano é uma pessoa que se conforma, consenta todo tipo de abuso. O angolano é uma pessoa que está predisposto ao sofrimento, ao abuso. Quer dizer, tudo que é mal à sua própria pessoa, o angolano não consegue encontrar respostas. Nós tivemos o caso, por exemplo, da segurança do embaixador de Angola. E tem fotografias, nós depois podemos aqui publicar fotografias dele no meio de um montão de crianças da nossa comunidade. Ficou-se a saber que este homem abusou sexualmente de uma menor de idade dentro da Embaixada de Angola. Primeiro, já falar do Miguel Neto, o embaixador. Quando a polícia tentou ir lá prender o homem, o embaixador deu ordens ao pessoal da Embaixada de Angola dizer que ele não podia ser preso lá dentro da Embaixada de Angola. Como é que você, que é embaixador, um homem que se preze, você está aqui a representar o Estado de Angola? Pai Neto. Sim. Se você não quer até, pode dar-se o caso, por ser uma instituição estatal, quer dizer, a representação do Estado aqui, mesmo que você não quer que ele seja preso lá dentro da Embaixada, detido a partir da Embaixada de Angola, mas não significa que você tem que dar cobertura ao homem. Exatamente. Tu te envolveste numa situação tão grosseira como essa, tão maquiavélica como essa, vai sair daqui da Embaixada e o que está acontecendo lá fora não tem. Mas ele não. Deu cobertura. Não permitiu que o homem fosse detido pelas autoridades. E a nossa comunidade aqui, não fizeram nem. E há pessoas, aquilo que o Nelson fez, o Nelson Gasta Fitos, um grande mano. É um rapaz que esteve no seio de várias famílias, esteve em várias casas com várias pessoas. E as pessoas viram uma situação daquelas. Eu que tenho filha, mas é o embaixador que deu cobertura. É a comunidade que não muita gente da comunidade nesse caso, porque eu vivo no Norte-Oeste, e é onde o indivíduo vive a sua família. Quando você passa ali, as pessoas ligadas a ele olham de baixo para cima.
aquilo não me afeta, mas aquilo é um recado direito que as pessoas aceitaram aquilo que ele fez numa menor de idade. Isto é um caso sério. Dentro da embaixada de Não, e não só. Estamos a viver na Inglaterra. Não, e não só, Gica. E aquilo que se diz, um líder mede-se pela coerência daquilo que tem que haver coerência entre as palavras e os atos. Exato. Você não pode, como líder, vir dizer uma coisa e depois fazer uma coisa completamente diferente. Eu e o Wafa tivemos lá, tivemos a coragem de ir lá na Embaixada de Angola, saber, né, dos diplomatas qual seria a posição da Embaixada de Angola, porque era um caso grave. Para além, primeiro, porque ele é segurança do embaixador de Angola. Segundo, que é o mais grave, porque ele abusou da criança dentro da Embaixada de Angola. Fomos lá procurar, falamos com o ministro conselheiro, porque o embaixador nunca dá a cara, não fala, fala é aquilo, preparar tudo por baixo por trás das cortinas. Falamos com o ministro conselheiro qual vai ser o posicionamento da Embaixada de Angola em relação a isso, porque isso é grave. E nós até fomos patriotas, porque se nós quiséssemos, eu falo bem o inglês, o Afa fala bem o inglês, o Gica fala bem o inglês, nós podíamos fazer esse assunto vir à praça pública aqui no Reino Unido. Isso é um dos assuntos que a mídia aqui mais gosta. Sim. Falar de abuso, violação de menores, violação sexual. O ministro conselheiro, a mim, o Afa, prometeu que o embaixador de Angola, dentro em breve, vai se pronunciar em relação ao assunto. O ministro conselheiro Bernardino Pacheco. Pacheco. Que havia de se pronunciar, e o pior é que o próprio ministro conselheiro da Embaixada de Angola não negou. Inclusive, ele próprio disse que no dia em que a miúda foi abusada lá dentro da Embaixada de Angola, ele estava presente. Então, até hoje, aquilo vai ter 3, 4 meses, né, desde que aconteceu isso. O embaixador de Angola foi-se embora, aquilo que diz, os nossos cotas vão morrer e vão levar os seus segredos, os seus podres na cova. Saiu daqui, foi exonerado até hoje, nunca. E por causa da atitude da Embaixada de Angola, o prevaricador até hoje não foi apanhado. Não, está aí. Está aí, é só. E usaste uma boa palavra. E nunca se sabe quem será a próxima vítima desse prevaricador. E nós todos aqui na comunidade, enquanto pessoa, estamos a ser coniventes perante a situação. O pai da criança, que nos disse a nós, que nos confirmou, é uma situação triste. Mas também saiu contra nós. É que nós fomos atacados. Nós que saímos para meter a informação à praça pública. O próprio Gastafito foi atacado, o nosso mano Nelson foi atacado. Nós também estávamos a ser atacados pela comunidade. E até o próprio pai da Vítor também virou-se contra nós. Não, mas aí é que está. O que eu fiz entender ao pai da vítima, o pai da miúda que foi violada, eu disse, a partir do momento que a tua filha é abusada sexualmente por um membro da nossa comunidade, isso deixa de ser um problema teu. Isso é um problema de todos nós. Exatamente. Isso já não é teu. Você não pode privatizar esse caso. Porque é uma pessoa que lida com outras famílias aqui. Se ele abusou a tua filha, seguramente que ele também abusou, porque ele é um gajo que tem problemas psíquicos. Então quer dizer que ele tem abusado outras crianças. Aliás, esse abuso não foi só de uma criança, foi de 2 primas, que ele abusou de 2 primas, desde a altura que elas tinham 6 anos. E a própria comunidade angolana aqui, como é uma comunidade, digo, até certo ponto, tem muita gente altamente vazia aqui no seio da nossa comunidade, que não tem sentido daquilo que são a boa conduta no seio de um grupo de pessoas. As pessoas foram criticando porque estão a manchar o nome dele, o homem não violou, não fez aquilo, mas é um homem que não violou, não fez aquilo que muita gente esteve aqui, mas até fugiu. Sim. Anda desaparecido até hoje. Sim, ele está nas redes sociais, ele está vendo o vídeo, a página dele do Facebook está ativa. Ele que punha lá uma coisa a esclarecer, a dizer que eu sou inocente, estou a me incriminar. E depois também a questão do Miguel Neto é que muita gente depois também pensa que nós tornamos isso pessoal. É que o Miguel Neto atacou-nos pessoalmente. O Miguel Neto várias vezes mandava repórteres em Angola. Sim. Várias vezes mandava repórteres em Angola informações acerca de nós. Eu e o Alfa em Angola, nós tivemos uma vez no Zinga, não? Sim, no Zinga. Da escola, né? Do Zinga, recentemente. Sim, e nós assustamos 2 ex-diplomatas daqui que passaram em frente de nós.
Nós vimos lá para lutar, quer dizer, tu estás pausado aí a ver aqui, mas estás a ver pessoas aqui, diplomatas, quer dizer que nós, a partir do momento que chegávamos lá em Angola, no aeroporto, as pessoas estavam logo atentas connosco, seguiam os nossos passos. Não, e eu digo mesmo abertamente, eu já fui seguido pelo Sr. Assis. O Sr. Assis já seguiu-me várias vezes. O Assis, qual é o apelido dele, Assis? O Assis, como é que é o nome? Assis é o apelido. Cachava. Não é mesmo Assis? Sim, mas Assis, ele é Assis, mas Assis é o apelido dele. É o apelido, né? Não sei se é Domingos Assis. Ele era o primeiro secretário. O primeiro secretário. O outro também, o Cachava. Eu 2 vezes, isso é público mesmo, 2 vezes, eu já fui em Angola. Me reteram, não queriam me deixar entrar. E disseram que a informação veio da Inglaterra, que nós estamos a sabotar a diplomacia angolana no Reino Unido. Mas olha, tocaste numa palavra boa. E isso que falaste em sabotar é um novo rumor que estão a dizer que estamos a sabotar todos os trabalhos do Consulado-Geral de Angola. Também estamos a sabotar os trabalhos da Vicência de Brito. O que é que você acha disso? Não, isso aqui também é outro caso. Porque quer dizer, o problema é mesmo se já entra no 3. Entra no 3. E, alguém tem que fazer chegar esse vídeo à Vicência de Brito. É assim. Não, mas tens que dizer quem é a Vicência de Brito. A Vicência de Brito é a cônsul-geral da Angola cá no Reino Unido, não é? Uhum. Essa onda de exoneração, eu acho que está a deixar as pessoas Está a mexer com a coisa. Está a mexer um bocadinho com as coisas. Então, o pão de cada dia então, nós temos que deixar bem claro aqui a Vicência de Brito que o nosso problema não é pessoal. É pela incompetência constante por parte das pessoas que deviam fazer algo naquela instituição. Sim. E mais uma vez usam as instituições estatais como se fosse algo privado. Então, é para deixar bem claro a Vicência de Brito, porque nós não queremos ouvir amanhã quando foi exonerado, a culpa é do Alfa, a nossa Angola fuge hoje cada tempo. Exatamente. É isso que agora está a sair aqui na comunidade. E mesmo até na questão do Miguel Neto, ele foi exonerado, mas, nós fizemos a nossa parte como ativistas, mas as pessoas não podem vir nos atacar a nós que somos o culpado. Sim. O culpado agora. A Vicência de Brito, a excelência, a senhora Vicência de Brito, tem que ter noção da comunidade. E dizendo isso, as pessoas mesmo que estão lá no consulado, é que muitas vezes também tem mandado a informação para fora. Então, mas toda vez, mas eu acho que é normal que as pessoas lá do consulado mandem informação. Sim. Porque eles são seres humanos, se as coisas não tiverem a correr bem lá, eles vão mesmo tirar. Mas depois assim, estão tirando. Num sítio em que as pessoas estão a ser tratadas, não vamos já dizer que tem que lhes paparicar, mas que as pessoas são tratadas com dignidade, o chefe respeita o trabalhador respeita o chefe, não vai haver razão nenhuma para as pessoas meterem histórias de 24 horas, o caso da Vivi arrogante, o caso da Vivi que vai dormir com o fulano de tal, o Vladimir vai, esses casos todos estão à vida hoje. Os não sei que, o demônio, o inferno de Bedford. Está a ver? Então, isso tudo está a vir por causa dos comportamentos, dos problemas dele. Mas eu quero também aproveitar aqui para dizer a Vicência de Brito que esse não é o meu problema. Se falam que ela fez ou desfez, não. O meu problema que eu tenho é que realmente nós estamos a vir de uma reclamação que veio desde o dia de ontem, quando o embaixador Miguel Neto estava aqui. O tratamento que se dá à pessoa angolana. Agora não vais fazer de cacheche, atender bem as pessoas e mandar recado e diz a eles que estão a entender. Faça o teu trabalho como te mandaram, como te confere as tuas competências. Sim. Porque as pessoas do governo de Angola, ministros e dirigentes do Estado, tinham um hábito, nunca foram supervisionados por pessoas que não têm crédito do MPLA do governo. Hoje em dia, na democracia, os fazedores de opinião, os ativistas, os jornalistas, as redes sociais, nós temos essa missão de fiscalizar e ver aquilo que está bem, que está mal e dar a nossa opinião para tentar influenciar algo positivo para os angolanos todos. Muita gente, enquanto a gente foi protestando contra o embaixador Miguel Neto, enquanto a gente fizemos aí umas 4 manifestações. Muita gente nos criticou, muita gente não nos entendeu, mas o tempo depois nos deu razão. Sim.
nos deu razão no sentido de que epá, ficou-se a saber que dentro da Embaixada de Angola crianças eram abusadas ou foram abusadas. Ficou-se a saber dos escândalos de dinheiros que o próprio embaixador andou a extraviar. E não só, Jeca, não esqueça o que vai dizer. Hoje fala-se tanto de repatriamento de capitais, fala-se tanto, muito do dinheiro, para quem não sabe, muito quando do dinheiro. Quando o consulado era lá. Sim, não só. Daqui, não, muito do dinheiro que se tirou da Angola, e eu digo isso porque tenho informação privilegiada, eu estou a fazer aí um trabalho que é para depois publicar. Muito do dinheiro que saiu da Angola de forma ilícita está aqui no Reino Unido. Aqui é a praça escolhida para os dirigentes do MPLA. Os filhos, não há país no mundo onde eles enviam mais os seus filhos para se formarem, que não seja aqui no Reino Unido. Você quer ver as grandes vidas que os filhos dos gatunos têm aqui? É aqui. Não é em Portugal, não é nos Estados Unidos, é aqui no Reino Unido. E descaradamente, a própria embaixada várias vezes já financiou rapazes, esses jovens estudantes, que é para boicotar ou bloquear os trabalhos da comunidade. Por isso é que, a mensagem que eu vou dizer ao Miguel Neto, tem que refletir bem, és um pai, tens que refletir bem, és um avô, tens que refletir bem. Nós não acho que não, chega um tempo que a gente tem que meter uma toalha nisso, tá a ver, já se foi, porque as pessoas depois estão a dizer, se vocês estão a falar, se eles estiverem em Angola, podem nos fazer algum mal. Nós não estamos com medo disso. Porque nós sim, mas é para eles, se quiser fazer mal, isso, nós somos angolanos, sabemos que tudo é possível. Né? Eu acho que todo angolano que se coloca numa posição de ativista ou de reivindicalista já sabe que está sujeito a qualquer situação. Mesmo aqui na comunidade, temos aqueles cães que não ladram, que só atacam. E são os capachos dessa gente. Mas, mano, voltando ainda na Vicência de Brito, vocês estão a se lembrar uma vez quando o consulado era na embaixada e vocês foram lá para tentar fazer uma entrevista, para saber como é que a Vicência de Brito vos atendeu? Não, nos chamou de Quacha. Tá aqui. E não, agora diz que eu sou boa pessoa, eu sempre recebo as pessoas. Já. É outra também. Que a gente começa a ver, mas o que é que queremos? E a gente não tem nada pessoal, mas está aqui. Está segundo o Miguel Neto. Afinal, já tinha chamado os manos de Quacha. Já chamou de Quacha. E o que eu vejo na Vicência de Brito é a tamanha arrogância. Ela não é humilde. Não tem mesmo que reconhecer. Ela não é humilde, é arrogante. Os trabalhadores dela sabem. Os trabalhadores sabem, é arrogante. E ela... Mas tem algum dirigente do MPLA que não é arrogante? Mas, a Vicência de Brito, que são prototipos. É diferente. Essa mensagem que eu passo talvez o João Lourenço não é assim tão... Não aparece. Mas vão querer dizer que estão a bajular. Pelo menos o que se vê não aparece ser uma pessoa arrogante. Aquilo, por exemplo, quando foste no óbito do coisa, ou quando você encontra, quer dizer, os vídeos. Essa história de vídeos, que anda a dizer que o Gica fez um vídeo. Depois queria Gica do Balumuca. Os vídeos do Balumuca, tu tens feito vários vídeos e muita gente diz que o Gica. Eu por acaso falei com alguém, não vou dizer aqui o nome, né, porque é para evitar situações. Que o Gica, até certo ponto, está a fazer vídeos de forma intimidatória. O Gica está a fazer uma campanha contra o consulado. O Gica, o que tu motiva a fazer assim os vídeos? Mano, eu sou um ativista e que venho de uma fase em que nós fomos na rua, fomos dar a cara, fazer as nossas manifestações, demonstrar as nossas reivindicações com base em algo que estava acontecendo. Não é que muita gente diz que está frustrado porque mataram o pai dele, está frustrado porque não tem nada em mim. Não, mas se tivesse que ficar frustrado por matarem o teu pai, é normal. É normal. Tá vendo? Então, qual é o vídeo que se fez que houve campanha contra o consulado? Não tem nenhum. Eu, inclusive, quando vocês foram da última vez em Angola, fui a Glasgow. Fui lá, em que fiz uma entrevista, self-interview, que eu falava que os angolanos agora estão a ser tratados com dignidade. Hoje, o tempo passou, temos o Consulado-Geral, em que está a cônsula Vicência de Brito, né? Que tratam os angolanos de uma maneira muito mais diferente com relação à embaixada, quando eu digo diferente, com mais aconchego e que conseguem falar mais com o próprio angolano. Essa lei
continua a vigorar. O angolano para ir tem que ter carta de chamada. Isso não é bom. Isso não é um espírito de estreitar laço com os outros. Porque estão a ser recebidos no Sim, consulado porque geral. houve uma certa melhoria, já temos que E se o consulado geral não está aberto, saiu dali onde está a embaixada, vocês Sim, dois, nós fizemos muito para coisa. Eu ainda vos avisei, mano, que a Felícia Luvumbo me chamou ali na British Library. Eu fui chamado para falar, para dar uma opinião sobre a pessoa da comunidade, o que acha daquilo que é, o que seria a melhoria de estar ali. E hoje temos o consulado ali. Nós contribuímos para o consulado estar ali. E não seria eu a lutar contra aquilo que coisa. Mas quando os angolanos não estão a ser bem tratados, as pessoas dizem que é para as pessoas verem. E vou-vos dar um exemplo daquilo que não é um maltrato. Recentemente, o Consulado Geral de Angola fez um evento em Manchester, num hotel caro, para tratar os documentos dos angolanos. A maior parte dos seres humanos no mundo, aqui fora de Angola que estão aqui, estão nas redes sociais. As pessoas têm, sabe que lhe diz, olha, vai no www.com ou no website da embaixada, está lá a informação. Não tinha. Pegaram papéis para entregar nas pessoas. No evento, os angolanos aqui estão de norte a sul, leste a leste, YW. E infelizmente aqueles papéis não iam chegar na casa das pessoas. Sim. Isso é que... Eles tinham que ter uma página no Facebook. Ou Yeah. assim, no website dele, a gente ia dizer, olha, está aqui no website, vamos tirar o link, vamos pôr no Facebook, é para pessoal, vai haver coisa. Por isso é que não teve ninguém ali. Aqui eles acham que é boicotar a embaixada. Vocês fizeram, o consulado, vocês fizeram um mau trabalho de casa e estão a dizer que eu fiz um vídeo a falar mal da cônsul e da Felícia Luvumbo. E este vídeo nunca aparece, todos os meus vídeos estão ali. E essa motivação dos vídeos é uma maneira que os ativistas têm hoje em dia para expor determinada situação. Um dos casos que eu vou dizer que a gente conseguiu expor e travar ele é o caso do Cota Bufo. Tá vendo? O Cota Bufo veio aqui para tentar intimidar e nós soubemos o que o Cota Bufo queria fazer na realidade. Usar os nossos irmãos para nos fazermos uma manifestação e que nós íamos ser vítimas naquela manifestação aqui na Inglaterra. Hoje vê o que está acontecendo do espião russo que foi morto aqui, que estamos já falando na Inglaterra de integridade nacional porque viram um foi morto e o outro está à beira da morte. Exatamente. E esse caso está a ser visto como violação dos passos coisas. E essa situação dos vídeos, quando eles perguntam o que te motiva isso? É mesmo ver o povo a sofrer. O angolano é avacalhado. E nós ali não estamos a fazer nada ao contrário. Porque nesse país não se admite brincadeira. Tivemos a falar recentemente, apanharam um indivíduo que mandava e-mails nas pessoas, fazia o harassment nas meninas, nas redes sociais. Foram na casa deles, puseram tudo. Se tivéssemos a fazer uma coisa que era contramão à democracia, não tínhamos 2 meses de sobrevivência. O Balo Muka vai caminhar 1 ano. Já faço os vídeos há muito tempo, mas esse Balo Muka vai fazer 1 ano em agosto. Então, portanto, esses indivíduos, como têm outras coisas sobre a vida deles pessoal, e esses escândalos que se escrevem aí sobre a Vicência de Brito, a cônsul, ela tem medo. Esse é o problema do MPLA, ela tem medo que eu vou pegar então nessa situação e vou falar. Só que o meu objetivo, Vicência de Brito, não é a vida pessoal de ninguém. Porque uma das pessoas que trabalha lá com ela pensou que também estava vindo me atirar na cara, porque até da minha filha, do que aconteceu com ela, nós não falamos de vida pessoal de ninguém. Nosso problema é Angola e o tratamento que se dá nos angolanos. Se tiver angolano que ela está a tratar mal, e que eu ficar a saber, eu vou expor a Vicência de Brito. Nem um bocado. Ela que põe o dinheiro dela aí, o dinheiro dela para mim não me vale nada. Tá entendendo? Agora, se armarem pessoa boa em vítima, isso é que, como diz o inglês, that's disgusting anyway. E não só, e essa mensagem também é mesmo para a comunidade. Sim. Nós temos mesmo que reivindicar os nossos direitos. Exato. E as pessoas pensam que reivindicar os seus direitos, estás contra o MPLA, ou estás contra... Não, está mal, tem que se falar. Exato. E as pessoas têm que perceber isso, porque muitas vezes até quando nós reivindicamos os nossos direitos, ainda somos atacados. Não, mas sim, então, somos atacados, está a ver? E mesmo que a pessoa está contra o MPLA, não é problema nenhum, porque o MPLA nos governou durante esse tempo. Hoje estamos aqui. Nos governa, até agora. Vão nos governando, e hoje nós estamos aqui. É devido à má governação do MPLA. Não, mas essa é verdade, as coisas estão mal. Tu entras por Facebook
entras para o Twitter, entras para o Instagram, vais para o WhatsApp, tudo não há um só dia ou uma só mensagem que tu vais receber da Angola ou só dos angolanos que é uma notícia positiva. Cansa. Estás a ver? Qualquer povo, na nossa condição de ser humano, nós precisamos de coisas boas. Precisamos de harmonia. Então tu abres o telefone, tudo que se fala de Angola é negativo. E o ser humano não foi feito para viver no meio de tanta negatividade, tanta pressão. Então é importante que as pessoas que estão no poder deem conta para que chegou o momento de mudança. As coisas têm que mudar. Tu não podes insistir quando as coisas não... É aquilo que eu estava dizendo outra vez, Jeca. As pessoas pensam em mudar o país agarrando-se às práticas do passado. O país está mal. Então, a ver, desde que o João Lourenço apareceu com essa retórica sobre a questão da luta à corrupção, o branqueamento de capitais, parece que as coisas pioraram. Porque cada um está a roubar, chama de verdade. Fica para fora, roubar já. Desde que o João Lourenço ainda não fez, já está 6 meses, não, está quase a fazer 6 meses. Não, está 5, 6 meses. Desde que ele apareceu com o discurso de combate à corrupção, parece que aquilo que as pessoas entenderam de forma contrária, inverteram o discurso dele, parece que os escândalos de corrupção vão aumentando. Então, há muitas coisas que vão surgindo no seio dos angolanos, na política angolana, que não são encorajadoras. O país é para nós... E outra coisa, essa coisa da corrupção, se não se fazer algo, nos dá a impressão que nós vamos chegar a um ponto de não retorno. Quer dizer, aquilo porque está-se a tornar cultura. Já é cultura, mas é para estar-se a tornar uma cultura, quer dizer, que está entranhada até mesmo... Sim. Então, as pessoas não podem calar diante de situações como essas. O país tem que mudar, porque outra coisa que as pessoas, e eu estou sempre aqui a dizer a mesma coisa, que é parte daquilo que é a arrogância do MPLA, das pessoas ligadas ao MPLA, que é parte daquilo do legado que o José Eduardo dos Santos vai deixar, porque ele continua como líder do MPLA, é que as pessoas que durante esses 38 anos que ele andou no poder, eu não sei qual é a doutrina, não sei qual é o método que José Eduardo dos Santos incutiu, qual é o conceito, qual é o sentimento que ele incutiu no seio das pessoas do MPLA, que eles de forma talvez inconsciente, não é? Inconsciente, eles se creem donos da Angola. Eles, os filhos deles. Se creem donos da Angola, estás a ver que Angola é uma propriedade privada do MPLA, ou das pessoas ligadas ao MPLA, quer tu queiras, quer não. A Angola é assim, tu tens que aceitar, é dessa forma que nós vamos distribuir os recursos do país. Você ou aceita, ou então você vai ter que atar com as consequências. Mas os tempos mudaram. Sim. Os tempos mudaram, as pessoas têm que começar a perceber que os angolanos hoje não são... Em primeiro lugar é que os angolanos imigraram muito. E a imigração até certo ponto criou abertura mental às pessoas. Os próprios angolanos lá em Angola estão cada vez a lutar mais para se tornarem mais conscientes e estão-se a tornar mais conscientes. Mesmo com a debilidade no ensino, na educação, as pessoas por meios próprios estão-se a esforçar para se educarem cada vez mais. E quanto mais se educam, mais lucidez as pessoas têm. Então, não tem como o MPLA travar os ventos da mudança. Não tem como. Não tem. As coisas têm que mudar. Vocês não, por mais que se esforcem. O MPLA tem que começar a ver a capacidade, ou não digo possibilidade, mas tem que começar a ver que tem que se adaptar aos tempos. Não vem aqui com essas retóricas de querer meter as pessoas fora dos contextos que as pessoas não podem opinar, não podem fazer opinião. Não, e depois tem outra coisa que também se fala muito, que eu vejo em Angola, e é uma retórica muito antiga, e eu acredito que isso é uma forma de desmoralizar todos nós que vivemos fora. É aquilo de dizer, vocês estão fora do país, falam muito com enquanto estão fora do país, vocês têm que vir aqui, se vocês acham que tem que haver mudanças no país, venham cá para fazer a mudança. Mas as pessoas às vezes esquecem-se, depois lá fala-se muito da questão da nação, ou as pessoas não sabem qual é o mínimo significado da nação. Mas nós para contribuir para o bem do nosso país, we don't need to be there. Nós necessitamos de estar em Angola. Porque nós temos familiares lá, temos pais, mães, irmãos, temos todos lá. Você para contribuir para a melhoria do teu país, não tens que estar necessariamente no teu país.
Tu podes ajudar no crescimento do teu país, no desenvolvimento, em um montão de aspectos que necessitam ser a partir de fora. Não, o grande... Sabe por que eles também têm essa retórica sempre? O MPLA é um partido que tem muitas as suas vergonhas. E essa é uma das grandes debilidades que se escreve muito que o MPLA tem. E quando alguém começa a se impor perante essa situação, a primeira coisa que o MPLA começa a pensar é que isso vai ser uma tendência e vamos ser expostos lá fora. E então o MPLA tenta passar a mensagem. Mas hoje, não esqueça que vai dizer. Sim. O que é que expõe mais o MPLA fora do país? É os roubos que eles fazem. O que a gente fala aqui... Não, mas agora, o que a gente, por exemplo, se a gente for no Company House, a gente se pedir o nome de todos os angolanos que têm propriedade aqui na Inglaterra, amanhã metemos no Facebook. Isabelle, quantas casas, fulano, quantas mas casas. Ainda e essa exposição já só, que o MPLA tem medo, por isso é que fazem já... Quando dizem que estratégias, as estratégias que o MPLA, a estratégia verdadeira que o MPLA tem é maquiavelice, é começar a pensar que com um passo à frente, esses indivíduos estão na Inglaterra, com esse comportamento, esse tipo de conhecimento, vão nos expor nessa situação. Em vez de fazer a verdadeira estratégia, as tais macroeconômicas, as estratégias de economias, as estratégias sustentáveis para mudar a vida do povo, não, fazem essa estratégia para poder proteger o que? O mal que já se vem a fazer a longa data. Infelizmente, o mundo hoje não aceita isso. A Margaret Thatcher morreu. E quando a Margaret Thatcher morreu, um grupo de cidadãos que nasceu nos anos 80 festejou aqui na Inglaterra. Exato. Entre eles teve filhos de angolanos também que festejaram, que nasceram naquele tempo. É dinâmico. E muitos desses miúdos que festejaram a Margaret Thatcher estão vivendo em Angola. Estão a levar influência. Os próprios filhos dos dirigentes angolanos, e é bom aqui passar a mensagem, que antes os pais tinham e que ninguém vive para sempre. Uns o pai morre, outros o pai não foram escolhidos por novo governo. Minha camisa está aberta. Alfa, eu tenho aqui uma mensagem a dizer que o Alfa está muito calado. Não, mano, uns foram escolhidos, não foram escolhidos por novo governo. Não, tá bom. Está a dizer que o Alfa está muito calado. Fala, vocês são enfim. Eu tô bom. Não, se calhar começou a ouvir um bocado tarde. Entre mais, se calhar começou a ouvir um bocadinho tarde. Mas está vendo, Manofa? Se calhar a dinâmica está a mudar. E muitos desses filhos dos dirigentes angolanos também viveram fora. Hoje já não têm as facilidades que tinham, as possibilidades. Também vão se tornar pessoas ativas. Também vão lutar para a verdade. Sabe o que é uma... Não, mano. É uma questão de tempo. Quer dizer, quando as coisas não estiverem favoráveis ao seu lado, vão sentir o que os outros sentem na pele. É uma questão de tempo. E o departamento de tendência, lá no seu ABCD, de seguir as pessoas, tem isso lá, eles sabem disso. João Pinto pode lhe explicar disso. Mas falando da Vicência de Brito, eu sei que é mesmo entre nós. É isso. Nós. Fica calmo. Que nós não queremos aqui te tirar do trabalho. Não, o objetivo não é esse. O objetivo não é esse, fica calma. Só não queremos que... tens que entender que aqui a comunidade é uma comunidade reivindicativa. E nós não vamos escalar, ver algo que está mal na comunidade, vamos falar sempre. Sim. Então, por isso, doutora Vicência de Brito, tu és mãe, fica calmo, estamos no mês das mulheres. Faça o seu trabalho. Fica calmo. Já está em pânico, fica calmo. E também temos em conta uma coisa, ninguém é perfeito. Exato. Há coisas às vezes que vão acontecer, que há pessoas que vão pedir um visto, não vão lhes dar, há pessoas que não vão ter o comportamento certo, há documentos que vocês têm que exigir, que faz por causa dos... Isso é normal a gente aceitar. Agora, quando o angolano já começar a ser maltratado e os trabalhadores lá dentro, as pessoas que estão aí lá estão a ver os trabalhadores tão nervosos porque a chefe está a apertar com ele. Isso a gente não gosta. Mas de resto, faça o seu trabalho. Faça o seu trabalho. Ninguém tem nada pessoal. Ninguém está aqui. Exatamente. Não, isso que vocês estão a falar que eu fiz vídeos e que estou a fazer vídeos. Uma campanha. Uma campanha contra o consulado. Qual é a campanha do consulado? Não. Agora, falando do Rui Mangueiras, que é importante. Rui Mangueira, o novo embaixador. Já estamos para esse minutos, né? Isso. Rui Mangueira, que era o ministro da Justiça e Direitos Humanos. É que é o novo embaixador. Qual é a vossa opinião acerca disso? Eu já tenho mais... Ele veio aqui como embaixador,
e é bom também aqui dizer aqui em abono da verdade que não há, como o Jeca disse, não há campanha nenhuma contra a diplomacia angolana aqui no Reino Unido, porque nós somos angolanos, o que nós mais queremos é que os nossos representantes tenham brilho aqui no desempenho das suas funções. Nós nos orgulhamos das coisas boas que os angolanos fazem. Agora, há situações às vezes que os diplomatas criam para os angolanos fora do país, e isso não acontece só aqui, em várias partes do mundo. Não, mano, nós estamos a falar aqui, mas no Brasil, na Alemanha, na África do Sul. Olha, os angolanos que vivem na Finlândia, é uma desgraça total que eles têm que sair de um país para outro para ir tratar os documentos. E são banalizados. E mesmo na Rússia, por exemplo, na Rússia, o que acontece com os estudantes. Não é uma questão de que é uma agenda contra a diplomacia angolana, porque nós ao criar uma agenda contra a diplomacia angolana, estamos a nos prejudicar. Mas talvez por nós vivermos numa terra em que as pessoas são mais expressivas que a Inglaterra, nós vimos como é que os ingleses, por natureza, são, como é que eles agem diante de situações de injustiça. Nós, até certo ponto, por vivermos aqui, não tinha como nós viver aqui e não absorver certos hábitos e costumes desse povo. Exatamente. E um dos hábitos que os ingleses têm é de reivindicar. Aqui tudo reivindica-se. Então, nós já absorvemos esses hábitos e quando a gente dá conta que há certa situação que podia ser diferente, não é diferente, a gente reivindica, mas não é que haja uma agenda contra a diplomacia angolana. Já que tivemos vários diplomatas, que houve aquela queixa, mas o seu mandato ocorreu normalmente. Se o senhor Rui Mangueira, que é agora o novo embaixador aqui do Reino Unido, agir como tal, ser um bom representante do Estado, e cumprir com aquilo que é o artigo, acredito que é o artigo 18 do Estatuto Orgânico do Ministério de Relações, diz com relação à diáspora, nós não temos problemas nenhum. Sim, nós não temos. Agora, quando os diplomatas vêm aqui para subestimar a inteligência subestimar a inteligência dos angolanos residentes aqui. Quando os diplomatas vêm aqui a querer pisotear os demais que vivem aqui porque eles se creem superiores do que os demais, a gente sempre que tiver boca vamos reivindicar. Eu, pelo menos, uma coisa que eu sempre digo às pessoas, eu, graças a Deus, vivo muitos anos aqui na Europa, aprendi muita coisa que eu não sei se eu estivesse lá em Angola seria capaz de aprender. E aprendi muito com a educação, mas outras coisas aprendi por experiência. E cheguei a uma conclusão hoje que não há nenhum ser humano que é superior a mim. Ninguém. Exato. Não há nenhum ser humano que eu acho que eu tenho que baixar, tenho que, bow down porque tem a posição. Não, respeito essas pessoas, mas eu não considero ninguém superior a mim. E não considero que ninguém seja mais angolano do que eu. Exatamente. Então, só por esses dois aspectos, sempre que eu achar que está no meu direito, que alguém está a ferir com os meus sentimentos, alguém está a roubar os meus direitos, a gente vai reivindicar mais. E também quem está na posição, é aquilo que se diz, quando você ocupa uma posição de destaque, uma posição de liderança, que eu também já questionei a tal liderança, tu tens que pôr na cabeça que com esta posição vou ter privilégios, mas também vou ter pressões, tudo tem um custo. A pressão vai ser maior. Se você não quer receber críticas, não quer receber pressão, então quando te colocarem em certos postos, diz eu não quero. Fica o mero atendedor de balcão, o mero, motorista, mas quando você ocupa uma posição de relevância, tem que pôr, principalmente quando se trata de instituições públicas. Exatamente. Porque você está a gerir algo que é de todos. Então você tem que estar preparado. Sim, porque o mundo não é perfeito. Tem uma dinâmica completamente... Porque o que se passa na tua casa com a tua família, se de mal ou bem, ninguém vai lá te chatear. Mas aquilo, quando você pega em algo, estás a gerir algo que pertence a todos... Eu só tenho que dizer, depois vou passar a ti mesmo. Sim. Na questão do Rui Mangueira, ele faz parte do mesmo sistema do Biel Neto. O sistema é o mesmo. Só por isso, eu, para ser sincero, eu fico já com um bocadinho reticente. Mas, ele tem uma responsabilidade tremenda porque ele foi ministro da Justiça e dos Direitos Humanos. Então, vamos agora ver qual vai ser as políticas que ele vai usar aqui no Reino Unido. E eu já estive duas vezes no Ministério, mas
para ser sincero, ele tem... nós temos que também desmistificar isso que eles implementaram em Angola. Que os angolanos aqui no Reino Unido são revus, são difíceis, são rebeldes. Tá vendo? Nós temos que desmistificar isso porque isso espalhou-se já na sociedade. Já não ficou só no pessoal do MPLA. Porque todo o pessoal da Angola diz, vocês são do Reino Unido. Epa, vocês são muito revu, dizem que são muito malucos aí. Não, mas isso é aquilo que eu disse de início, não esqueço que eu vou dizer, mas é aquilo que eu disse, que é necessário criar situações para manchar, para descredibilizar, quando as pessoas notam que há um grupo de indivíduos que reivindicam, que se opõem a certos posicionamentos das pessoas ligadas ao poder, então é necessário dissuadir, é necessário criar situações para descredibilizar, e aí vêm-se esses adjetivos que eles vão criando. Só para dizer mesmo isso, és novo, chegaste agora, também não és novo porque ele já viveu em Leicester, já estudou cá, ele formou-se cá, então, o que nós esperamos só é que haja mais diálogo. Vai ser um novo corpo diplomático, haja mais diálogo com a comunidade, haja mais honestidade, haja mais comunicação, que é extremamente importante. E haja mesmo também sentimento de irmandade, patriótico. E apoiar mesmo também. Sim, a comunidade, apoiar, porque nós aqui temos feito muito com nossos próprios meios. Nós tanto na área da mídia. Tem que se apoiar as iniciativas da comunidade. Tem que se apoiar mesmo. Tanto na área da mídia, nós aqui temos feito o que nós podemos com nossos próprios meios, porque sentimos a responsabilidade de dar algo na nossa terra e também fazer a angolaridade cá no Reino Unido, fazer a da nossa Angola cá no Reino Unido, porque também aqui temos muitos problemas para resolver. Então ele tem que ter essa capacidade. Agora, se vir com a mesma retórica do Miguel Neto, vai sofrer pressão. Temos que ser sinceros, e agora já aprendemos. Já aprendemos como é que vai sofrer pressão. No Miguel Neto será pouco. E depois, não, mas tem razão. Então, sendo o dirigente, sendo servente público, nós estamos até sendo servente público, então tem essa responsabilidade. Nós também, como angolanos, temos mesmo que meter essa pressão, porque ele está ali, é um gestor do erário público. Não está a fazer favor nenhum. Não está a fazer favor nenhum. Não. Então tem mesmo que levar com pressão, tem mesmo que fazer o trabalho. Se não fazer o trabalho, nós estamos aí como angolanos para reivindicar e para chamar a atenção. Alfa, eu segunda-feira tenho sim, também estamos acabando. São mais 5 minutos. Sim. Me delegaram uma missão segunda-feira no meu trabalho, que é dura. E eu estou aqui a tentar não pensar muito. Mas eu já sei de antemão que eu, quando estiver no meu posto de trabalho, eu tenho que dar o meu melhor. Primeiro porque espiritualmente, emocionalmente, vai me ajudar, me ajuda a crescer, a me sentir melhor como pessoa, mas também porque eu tenho deveres com a instituição onde eu estou. Exato. Então, não importa qual era o posto em que eu estiver, mas eu sei que eu sou pago para isso, então eu tenho que dar o meu melhor para justificar o dinheiro que me dão. Exato. É aquela pessoa, por exemplo, se tu és uma pessoa que limpas o chão, tu tens que limpar o chão com orgulho, tens que dar o teu melhor, que as pessoas quando virem, os teus chefes quando passarem, de facto limpou bem o chão, merece o dinheiro. Então é isso que se espera de quem está a dirigir a coisa pública. É algo que tem dono. Colocaram-te aí como embaixador, ou como ministro, ou como diretor. Você tem que se consciencializar que você está aí para prestar serviço. E é daí onde vem o teu salário. És recompensado com salário. Dou o meu melhor. Se você não fizer, é isso que eu estava a dizer, que o problema do legado do José Eduardo dos Santos é esse. Porque o José Eduardo dos Santos matou a meritocracia. As pessoas não ocuparam os postos até hoje que ocuparam com base naquilo que são capazes, na aptidão, na inclinação. Ei, tudo eu sou primo, ou conhecido do Ciclano e Pretano, vou pôr naquela posição. Mesmo até que essa pessoa não está capacitada para desempenhar as funções. E pronto, então as pessoas colocam-se nesses cargos e sentem-se grandes, intocáveis, para aqui fazendo uma. Por isso é que nós temos problemas de vermos até hoje pessoas que cometeram grandes crimes de corrupção, nunca foram punidos,
pessoas que gerem mal as instituições, onde eles foram colocados, sai daí a tal dança das cadeiras, para falhaste aqui hoje, mas é para como somos todos da mesma turma, vou te tirar daqui, vou-te pôr. Por isso é que hoje é isso, com a Fatazere, para estar a ver o Rui Mangueira, não queremos aqui fazer antes dele começar a desempenhar funções, mas faz com que as pessoas não acreditem que ele possa fazer muita coisa diferente daquilo que se fez. Né? Eu, para terminar, eu só queria deixar a única mensagem que eu vou deixar com base na experiência dessa longa data, que andamos aqui a nos debater com essa gente que vem aqui nos representar e depois tem outro tipo de comportamento. Ao Rui Mangueira, só uma única mensagem. O primeiro dia ou o primeiro encontro com o Rui Mangueira tiver com essa comunidade e tiver que tocar nos aspectos realísticos da vida dessa comunidade, vai então dizer o quanto vai ser o Rui Mangueira aqui. Porque toda ação e toda palavra que o Rui Mangueira dizer no primeiro encontro com a comunidade vai ter reação positiva ou negativa. Uma experiência, Miguel Neto começou a nos chamar para o mendigo, teve uma luta que carregou 7, 8 anos. O Rui Mangueira, vamos lhe ver logo a partir do primeiro discurso. É só isso que eu tinha a dizer. E bom trabalho, e que cumpra bem a sua missão, e que eu, pelo menos como ativista, quando necessitado, estamos aqui para apoiar, mas também com olho, dever naquilo que se está a fazer. Até na embaixada a gente não tem muito, porque são outras questões que a gente não tem muito acesso. Mas no Consulado Geral, que dá diretamente com os angolanos, onde as pessoas às vezes saem de Glasgow até aqui para vir buscar um visto e depois são maltratadas e a gente fica sabendo disso, não me peça para calar. Não, e Gica, nós estamos quase a terminar, mas tu tocaste num assunto muito importante e isso, eu aquela hora falei que as nossas reivindicações começam a dar frutos agora e aos poucos as pessoas, mesmo não querendo, começam a dar razão àquilo que nós ao longo dos anos fomos reivindicando. Um dos aspectos que nos fez, inclusive até que nos levou a criar manifestações diante da Embaixada de Angola, foi da questão do visto. Porque nós nunca consentimos, nunca aceitamos assim de ano no levo, como é possível que um angolano que tem cartão de residente, sempre aqui, cartão consular, que é um documento que te reconhece como angolano fora do país, ainda que você não tenha o passaporte angolano em dia, e nós sabemos das situações, do como é difícil a burocracia toda em volta do processo da aquisição de um passaporte angolano. Mas se você tem o teu cartão consular, que é aquele documento que justifica ou que te reconhece como tal, tu vais pedir o visto à tua embaixada e tu tens que depender de uma carta de chamada de Angola. Exato. Os teus familiares já têm que te mandar um convite. Quer dizer, tu para entrar na tua terra precisas de um convite, mas tu tens um cartão que a própria embaixada te dá que diz que você é angolano. E isso foi parte daquilo que a gente durante muitos anos andou a reivindicar. O que o João Lourenço fez há dias? Qual foi o último decreto dele? Foi aboliu essa questão da carta de chamada. A partir do fim do mês de março, acredito que é a partir do dia 30, e para um visto de entrada em Angola, já não é necessário carta de chamada. Por que o João Lourenço chegou a essa conclusão? Porque era uma situação estúpida, descabida. Não, mas isso era o que arquitetou. Não, mas isso afinal parece que era em toda parte, não era assim que... Não, e depois não só. E quando se diz que o Consulado Geral veio, né, muita gente pensou que essas situações iam ser ultrapassadas, as pessoas continuaram. E até o visto, o preço do visto e do próprio... Quer dizer, o visto, havia uma coisa também que eles faziam, para além de tu tinhas o teu cartão consular, o cartão consular, se tivesses que pôr o visto, eram 40 libras. E para aqueles que não têm cartão consular, eram 45, uma coisa assim parecida. Dizem que vamos melhorar o que está bem e corrigir o que está mal. O que é que acontece? Em vez de melhorar, pioraram. O visto passou a ser 100 libras. Tu, se tiveres um teu familiar que uma desgraça acontece em Angola, tu tens que ir lá de urgência. O visto urgente na Embaixada de Angola, no Consulado de Angola, custam 200 libras. Eu que tenho Estamos a falar de $350 por aí. Estás a ver? A partir do momento que você é angolano, não importa. Mas, mano, como é que eu fico? O meu pai foi militar.
A minha mãe foi militar com 17 anos, com 15 anos de idade. Só voltou quando eu estava nos braços. A minha avó foi militar, foi da OMA. O meu avô foi militar, foi da ODP. O meu tio é foi do Águias Reais, do Kissanguela, fundador da JMP lá. Hoje, eu para voltar na minha terra, em que a minha avó é do Museque Cabeça, original de Angola, o meu avô foi do União 54, eu para ir em Angola tenho que ter visto. Isto é um abuso. Só aceita isso quem não tem orgulho. Sim, não tem orgulho. Então, o Rui Mangueira, se ele está a vir aqui para lidar com a comunidade, no bom sentido que a gente fala, e se ele tiver que fazer boas mudanças e opções concretas que vão nos beneficiar, não vai haver ninguém que vai lhe impedir. Não, e ele tem uma responsabilidade acrescida pelo facto de ele desempenhar anteriormente a pasta de direitos humanos, da justiça e de direitos humanos. Porque o que faz às vezes com os angolanos na diáspora é violação dos direitos humanos. Brutas! Porque quando te retiram direito de cidadania, quando cortam os laços com a tua terra, é uma violação de direitos humanos. Rui Mangueira, que é agora o novo embaixador, desejamos tudo bom, mas já sabe, estamos aqui para ajudar, não é para criticar, não é para manifestação, para ajudar. Nós somos, nós somos homens de ação, temos que reconhecer, nós somos homens de ação. Se está mal, vamos falar. Nossos pais combateram para aquela terra, meu pai foi militar, minha mãe foi militar. Então, nós temos essa responsabilidade patriótica. E quando as pessoas pensam que estamos a fazer manifestação e confusão, não é confusão. Simplesmente reivindicar os nossos direitos. Isso é o que eu quero dizer. Paz e amor. Não, mas é aquilo que se dizem sempre, que haver injustiça, haverá o outro lado. Haverá o lado que resiste, que vai resistir. E já agora também dizer, por favor, apoiem a Mongolê TV, metem mesmo gosto, partilhem, apoiem financeiramente também. Estamos a falar financeiramente. Não, mas essa mensagem não é para a embaixada, porque depois vão pensar que não confunde. É verdade. Não é para a comunidade toda. Isso é para a comunidade. Apoiem, paz e amor, apoiem a Mongolê TV. É o único órgão, praticamente é o único órgão de Angola, né? que tem promovido a cultura angolana. Apoia a Mongolê TV mesmo, com gosto, com apoio mesmo financeiro, que é para podermos fazer grandes trabalhos. Também a UDA a mesma coisa, apoiem a UDA, vamos todos estar unidos. Obrigado, estamos aqui a fazer um live da Mongolê TV, como sempre, a procurar trazer até si o melhor. Há muita coisa que tem que se falar e nós procuramos sempre, estamos sempre a incentivar o pessoal a serem cada vez mais participativos. Nós queremos fazer coisas impecáveis, porque um dos problemas que tem causado essa separação entre a terra-mãe, a nossa terra Angola, e nós que estamos fora, é porque nós não temos meios e plataformas onde a gente possa cada vez mais dar a entender e a conhecer aquilo que somos nós, o que nós fazemos, a nossa excelência, mostrar a nossa excelência aqui fora do país e também ao mesmo tempo mostrar até que ponto é que nós podemos contribuir para o desenvolvimento da nossa terra. E também temos que promover aquilo que a gente vem fazendo aqui fora. Mongolê TV é um órgão que não recebe nenhum tipo de apoio, não temos sponsors, não temos patrocinadores, não temos... manos, quando vocês puderem apoiar com uma libra, €1, $1, façam esse dinheiro chegar até nós, que vai ser bem usado, vai ser um dinheiro que vai fazer com que a televisão seja maior. Nós temos uma grelha de programas muito interessantes. Nesse momento estamos com pressa porque temos que fazer outros trabalhos que são mesmo para a Mongolê TV. O telefone não para por causa disso. Mas uma coisa que eu vou deixar também aqui assim mesmo rápido é para os homens. Abraça, hoje estamos no meio das mulheres, vamos respeitar as nossas mulheres. Quando digo as nossas mulheres, as nossas mães, nossas filhas, nossas irmãs, porque sem elas nós não servimos para nada. Você que está aí em casa, tem problemas com a tua dama, um abraço, um acanda. Ultrapassa. Faz só esse gesto, dá um abraço forte à tua dama. Se não és aquela pessoa que gosta de dizer que ama, diz hoje pelo menos, eu te amo. Diz hoje, diz amanhã. Faz o mesmo com a tua filha, faz o mesmo com a tua irmã. Quando as mulheres estiverem espiritual e emocionalmente fixe, nós os homens vamos seguir a mesma onda e isso vai repercutir na nossa vida como angolanos. Até a próxima. Bye.